futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Microfones da rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, daqui a pouco a bola vai rolar. A Ponte Preta joga fora de casa, vai enfrentar o Sampaio Correia em São Luís, no Maranhão. Longe de casa, a Ponte buscando a primeira vitória na Série B, a Bezona de 2021. E você está ligado aqui no AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Estamos também pela internet no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagem para você acompanhar a grande jornada esportiva aqui na Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e Telenorte. Aproveite nossas ofertas e viva a sua casa. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes! As vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com a Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A Macaca vai em busca da sua primeira vitória na Bezona 2021. Nos dois primeiros jogos, perdeu em Santa Catarina para o Brusque e na última rodada ficou no empate em casa com o Vasco por 1-1. A Ponte tenta repetir a mesma atuação que teve contra o Sampaio o ano passado, quando venceu a Bolívia Querida por 2-1 em pleno estádio Castelão. O técnico Gilson Kleina repete a mesma escalação que entrou em campo contra o Vasco na última rodada, com Camilo sendo falso 9, revezando com Renatinho. No ataque pelos lados, Moisés e Niltinho estão confirmados no time titular da Ponte. Os desfalques ficam por conta do Ryan, que ainda está no departamento médico, e o Thales, que está finalizando o seu tratamento. Lucas Cândido está recuperando a forma física. Josiel, isolado porque foi diagnosticado com Covid. Cleilton e Rodrigão ainda não foram regularizados. Informações do aniversário, trazendo informações do Sampaio Correia aqui na Bandeirantes Antônio Lupi. O Sampaio Correia, atual campeão maranhense, também busca sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Nos dois primeiros jogos, ficou no empate em 0-0 com o Goiás e também com o CSA. O técnico Felipe Suri. Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos. Alô Batista, grande abraço, boa noite pro amigo da Jornada
Esportiva Bandeirantes. Daqui a pouco será a vez do Guarani, Batista. No Brinco, o Bugre estará recebendo a equipe do Náutico. Rafael Martins está suspenso e acabou fraturando os ossos da face numa disputa de bola ontem no treinamento e vai ficar de fora do elenco por cerca de 3 semanas. Em relação a Gabriel Mesquita, será a única novidade na equipe. Andrigo segue em tratamento médico e Diogo Matheus, jogador que foi contratado, estará à disposição no banco de reservas. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Daqui a pouco, então, o Guarani em campo, Brinco de Ouro para enfrentar o Náutico. E aqui na Bandeirantes, a narração será de Leandro Poli, está registrado. Já, Ponte Preta vai entrar em campo para enfrentar o Sampaio Correia. 26 graus a temperatura neste momento em São Luís, no Maranhão. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, é um jogo difícil para a Ponte, mas eu tô acreditando muito nessa evolução aí, após a chegada do Gilson Kleina. Mudou o jeitão de jogar, né? Com a presença do Renatinho por dentro, ali ao lado do Camilo, é uma espécie de 4-2-4, né? Com uma recomposição pelos lados, com o Niltinho e Moisés. Eu gosto da formação, acho que houve principalmente defensivamente, né? Uma solidez maior na última partida. Claro que vai enfrentar um time que até o momento, apesar de não ter marcado nenhum gol, o Sampaio também não fez. Não tomou, né, digamos assim, não tomou gol, então é difícil, tem também uma defesa muito sólida, o gramado é muito pesado, o desgaste físico vai ser maior, né, o clima em São Luís é diferente, mas eu tô com esperança de que a Macaca, Batistão, vai fazer um grande jogo e trazer para Campinas um bom resultado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante, indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Um abraço, Batista, boa noite a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Eu também estou otimista e acredito que já com um pouquinho mais, não muito, mas já um pouquinho mais, 3 ou 4 dias a mais de trabalho, porque teve a viagem aí no meio, a Ponte jogou no último domingo, né? Eu estou otimista também, acredito na conquista, pela manutenção do time, por aquilo que vimos contra o Vasco, na conquista de 1 a 3 pontos por parte da Macaca, daqui a pouquinho, na Ilha de São Luís. Batista. Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, a bola rolando nesta sexta-feira, a partida marcada para 7 da noite. Daqui a 14 minutos a bola vai rolar. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Mas, meu grande amigo Batista, um forte abraço a você. Muito obrigado a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Você, por favor, mande a sua mensagem, o seu nome, o bairro aqui de Campinas, ou o seu nome e a cidade que você está, em 97102-1493. Olha, a seleção feminina brasileira hoje jogou na Espanha contra a Rússia e venceu bem, hein? Tá chegando a Olimpíada, Brasil 3, Rússia 0, é seleção feminina. 2 gols da Bruna Benítez e 1 da Andressa. Olha, é o seguinte, na Série B só tem Sampaio Correia e Ponte, Guarani e Náutico, 21h30. Amanhã, destaque no Brasileirão, Palmeiras e Corinthians, é 19 horas. No mesmo horário, amanhã, na Vila Santos e Juventude. O São Paulo joga domingo no Mineirão contra o Atlético Mineiro. 20h30 do domingo tem Red Bull Bragantino e Fluminense, os paulistas no Brasileirão. Olha, na Série C, destaque para Botafogo e Mirassol amanhã, às 17 horas na tela da Band, hein? O Batistão narrando amanhã na TV Bandeirantes Campinas, Botafogo e Mirassol. O Itono joga amanhã São José em Porto Alegre, a Série C. E Novo Horizonte no Oeste joga às 15 horas em Novo Horizonte. Deditado, amanhã tem São Bento e Bangu.
Domingo, Madureira e Portuguesa, Santo André e Boa, Cianorte, Inter de Limeira, Caldense e Ferroviária São Paulistas na Série D de dado. Tem mais, hein? No Brasil e no mundo. Já vou encerrar. Amanhã, a grande final da Série A3. 18 horas em Lins. Linense Primavera. A primeira partida em Indaiatuba, 0-0. Um novo empate dá o título a Linense. Ambos subiram para a Série A2 aí, Linense e Primavera. E na Eurocopa hoje deu Itália, abertura, hein? Itália 3, Turquia 0. Destaque para Inglaterra e Croácia domingo. Olha aqui, deixa eu ver aqui, só na terça-feira tem Hungria e Portugal, França e Alemanha. E é isso aí, meus amigos. Trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Confira ofertas especiais. Gabinete com cuba de apoio 2 portas, mais espelho 40 por 22, Saveiro da Selite por R$ 459,90. E tem mais. Torneira de cozinha de parede com bica móvel e arejador articulado Up, também da Selite por só R$ 239,90. Ofertas válidas até 16 de junho. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma.
na mente, no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo do Brasil. Só uma colocação, falei aqui, estádio Nhozinho Santos, onde a Ponte treinou. Mas o jogo de hoje é no Castelão, estádio Governador João Castelo. Estádio que pertence ao governo do estado do Maranhão. E a partida, portanto, a bola rola dentro de instantes no estádio Castelão. Estádio com capacidade para 40 mil torcedores, mas hoje, infelizmente, não teremos nenhum por causa da pandemia. E atenção, torcedor, times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita com a 2, Felipe Albuquerque. Na zaga 3, Ednei e 4, Rô Renato. Na lateral esquerda com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio campo 5, Dauan, 18, Leonaldi, 10, Camilo e 29, Renatinho. No ataque com a 21, Moisés e 7, Niltinho. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Igor Vinhas, 2, Felipe Albuquerque, 3, Ednei, 4, Rô Renato, meia dúzia, Rafael Santos. 5, Dauan, 18, Leonaldi, 10, Camilo, 29, Renatinho, 21, Moisés, 7, Niltinho. No banco, à disposição de Kleina: 12, Luan, 8, Vini Locatelli, 9, Paulo Sérgio, 11, Pedrinho, 13, Thiago Lopes, 15, Marco Júnior, 17, Richard, 19, Fecim, 25, Kevin, 26, Jean Carlos e 45, João Vera. Sampaio Correia, a Bolívia querida de... O Sampaio Correia também já está pronto e escalado pelo técnico Felipe Surian, com camisa de número 31, no gol, Mota. Na direita com a 22, Luiz Gustavo. Na zaga 3, Joécio, 14, Nilson Júnior. E na esquerda com a meia dúzia, Zé Mário. No meio campo 5, André Luiz, 8, Ferreira, 10, Daniel Costa e 11, Guilherme Campana. No ataque 7, Jean Silva e 9, Jefinho. Repetindo a escalação da Bolívia querida: 31, Mota, 22, Luiz Gustavo, 13, Joécio, 14, Nilson Júnior, meia dúzia, Zé Mário, 5, André Luiz, 8, Ferreira, 10, Daniel Costa, 11, Guilherme Campana, 7, Jean Silva, 9, Jefinho. No banco, à disposição de Surian: 12, Jonathan Braz, 1, Luiz Daniel, 2, Watson, 3, Paulo Sérgio, 4, Vitor Oliveira, 15, Eloir, 19, Guilherme Teixeira, 21, Maurício, 16, Mauro Silva, 20, Romarinho, 17, Jajá e 18, Joanderson. Arbitragem do jogo. O trio é do Mato Grosso. Apita a partida Rodrigo da Fonseca Silva. Rodrigo da Fonseca Silva apita a partida entre Sampaio e Ponte. O assistente 1 é Fábio Rodrigues Rubinho e o assistente 2, Renan Antônio Rodrigues. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia: cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, eu tava dizendo, né, no meu comentário inicial aí desse campo aí de São Luís do Maranhão, aliás, uma belíssima cidade, uma belíssima capital.
São Luís do Maranhão, já estive lá por diversas vezes, atuando como atleta profissional também. E esse gramado pesado, isso aí é estratégia lá do pessoal do Sampaio, né? Deixa a grama um pouco mais alta, a gente percebe aqui nas imagens, até para dificultar aí, né, para o time adversário que em diversos momentos não está acostumado, né, com essa espécie de gramado. Então isso é estratégia do time adversário, mas eu acredito muito até pela experiência, né, do Gilson Kleina, já disputando aí diversas vezes, deve ter participado de jogos inúmeras vezes lá em São Luís também, já está sabendo e já preparou aí a rapaziada para isso. O jogo é difícil, o jogo é complicado, esse time do Sampaio aí não tomou nenhum gol ainda, né, nos 2 jogos e também não fez, ou seja, empatou as 2 partidas 0-0. Tá vindo aí hoje, deve vir com tudo para cima. Então eu vou ficar de olho na estratégia do Gilson. Eu gostei da evolução do time, tática e técnica na última partida contra o Vasco. E a expectativa é de que haja uma melhora, né? O Gilson teve tempo aí para trabalhar ainda mais o time, para fazer alguns ajustes, né? A participação um pouco mais efetiva dos laterais, acho que é importante nesse esquema. O esquema normalmente, se nós visualizarmos assim, vai ser um 4-2-4, 4-2-4, com a recomposição pelo lado do Moisés e do Niltinho. E o Renatinho encostando ali junto com o Camilo, numa espécie de atacante também, o Camilo com liberdade para chegar. Tigrão, estou esperançoso aí com um resultado bom da Ponte. Trazer pontos para Campinas é de fundamental importância. E eu estou confiante. E você, Tigrão, o que está esperando para o jogo? Estou esperando um jogo de muita dificuldade, meu caro Gleger. Estou esperando um jogo onde o Sampaio, mesmo em fase de remontagem do seu time e do seu elenco, que ele, lógico, vai tomar a iniciativa, tem essa obrigação jogando em casa. Não acredito que se atire assim a todo momento para cima da Ponte, não, mas deve tentar empreender um certo sufoco aí no início da partida. Cabe à Ponte ter muita tranquilidade, muita concentração nesse início de jogo. Existe um planejamento, existe uma organização de posicionamento, existe uma estratégia de jogo e é importante que a Ponte, logicamente, consiga suportar essa pressão que deve existir, não tão grande, mas vai existir, e depois aquietar as coisas e botar a sua estratégia em campo. É jogo duro. Mas eu gosto da manutenção da equipe que jogou contra o Vasco, gostei daquilo que vimos, né, no futebol apresentado pela Ponte no domingo, e se for repetido, as chances de ponto ou pontos é boa. Vamos torcer para que o time esteja antenado, aceso e ligado contra a tal da Bolívia querida. Agora, aqui na Bandeirantes, a bola vai rolar e quando ela rola, a Band encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Apita o árbitro. A bola está rolando em São Luís do Maranhão. Carlos Batista. Lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! O jogo e aqui na Bandeirantes a emoção maior da Série B, a Pezona. Sai jogando lá atrás, Dalman, ele domina soltando para Juan Renato pela meia esquerda no campo de defesa, rola rasteirinho pelo lado esquerdo, Rafael Santos volta a bola no Juan Renato, ele troca a bola da quarta zaga para a zaga central, Ednei, domina com o pé direito, volta a bola no campo de defesa, vem Juan Renato acionando a lateral, Rafael Santos meteu o pé canhoto, levantou na área para ninguém da Ponte, Camilo chegava,
mas não com velocidade para chegar na bola. Saiu Mota lá atrás e pega firme. Sai jogando o time do Sampaio no campo de defesa. Mota, ele domina, ajeita na perna direita, solta o jogo pela esquerda. Lá atrás, Nilson Júnior. Recolhe, domina, soltando na entrada da grande área. Vem lá atrás, André Luiz para fazer o passe pela direita no campo de defesa. Luiz Gustavo bate de perna direita, solta o jogo um pouco mais à frente, tenta a passagem pela ponta. A ponte marca forte pela esquerda, já retoma. Vem Juan Renato, recua lá para dentro da grande área para Igor Vinhas. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Igor Vinhas toca a bola para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, vem Luiz Gustavo para fazer a reposição, comecinho da partida. Tomando posição, camisa número 22. 22 era a camisa do Apodi, que não está mais da Macaca. Mas o lateral direito do Sampaio Correia também usa 22. Joécio recua, vem o time do Sampaio Correia no campo de defesa. Nilson Júnior tentou o passe, bateu para Daniel Costa. A bola volta no Nilson Júnior pela esquerda. Vem Jean Silva. Bola recuada, Zé Mário domina, recua, vem no campo de defesa. André Luiz dominando. De perna direita faz o passe pela meia. Ferreira dominou, rolou. O time do Sampaio Correia não sai lá de trás, toca muito a bola. Telenorte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região, encontre tudo para viver a sua casa. Telenorte. Vai no campo de ataque a Bolívia, querida, chega bem a marcação lá atrás. O time da Macaca já sai jogando no campo de defesa. Leonardo abriu pela direita no campo de ataque, vem na bola. Recolhe, Niltinho tentou fazer o passe, desistiu de lançar da frente, prefere o toque com segurança para Ednei, virando para Rafael Santos na frente para Camilo, faz o giro, tentou dominar, pau nele, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. E a falta foi do Luiz Gustavo, camisa de número 22, deu um toque por trás do Camilo, que fazia o giro em cima do lateral direito da equipe do Sampaio Correia. O árbitro em cima do lance marcou a falta a favor da Ponte, leva perigo, lado esquerdo, vem bola na área do goleiro Mota. Vem bola na área do goleiro Mota. É falta pela esquerda, Camilo é o homem da bola parada. Arma perna direita para fazer o erguimento lá para a entrada da grande área. A Ponte vai se posicionando com 2, 4, 5 homens na entrada da grande área. Sampaio Correia vai se defendendo com uma fila indiana. Ponte Preta 0. Deixa eu ver aqui, 21h30, Guarani, Náutico do Brinco de Ouro. Quem narra aqui é Leandro Borges, o manso de Piracicaba. Alô, Marcel do Canadá, tá positivo hoje com a Macaca. O Pedro Pereira mandou uma linda mensagem aqui, ó, escreve aí, seu Edu. Vai ser 2-0 pra Ponte. E um grande abraço com muito carinho ao meu grande primo Pedro Zulo. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também no meu canal, no canal Carlos Batista. É só você acessar lá. E também no canal do site, o portal esportivo carlosbatista.com.br. Placar de 0-0, vem para a bola, Moisés ficou caído. Tentou a passagem de bola, o time da Bolívia querida chegou lá atrás, Dauan afastou, tirou, tocou para Moisés. Ele se manda, vai embora, rolou por dentro para Renatinho, domina, bate de perna direita, centralizada para Camilo na passagem pela direita para Felipe Albuquerque. Abriu para Niltinho, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, tira, afasta Joécio. A bola caiu na entrada da área. Queria uma falta, a Ponte, o árbitro não marcou, tá caído o jogador da Macaca. É o Moisés, camisa de número 21, na disputa de bola, levou a pior, ele fez a falta ainda por cima, o árbitro não marcou, porque deu a vantagem para o time de São Luís do Maranhão. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, Avenida Alberto Medaljon, 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço.
Atenção, Ouro Verde. Vem aí uma grande loja. Tá chegando, hein? Atenção, Ouro Verde. Cirúrgica Popular pela linha de fundo. Houve um toque saiu pela linha de fundo em escanteio para o Sampaio bater. Mas não desviou em ninguém não, Batista. O Zé Mário foi tentar fazer o cruzamento, pegou muito mal na bola. Parecia mesmo que ela tinha desviado no Felipe Albuquerque. E o árbitro marcou apenas o tiro de meta a favor da Ponte Preta. Apenas tiro de meta a favor da Macaca, vai sair jogando lá atrás Igor Vinhas, está autorizado, bate o goleiro, Ponte Pretano levanta no campo de ataque para Moisés, a bola passa, vai para fora pela linha lateral, é arremesso para a equipe do Sampaio, campo de defesa, Luiz Gustavo tem pressa, cobra, toca, o jogo não cobrou, fica retendo essa bola. Agora sim está autorizado. Cobra Luiz Gustavo. Lançou a bola no campo de atinho. Domina para o time da Macaca. Tenta a passagem. Perdeu. Toma outra vez o time do Sampaio Correia. Vem André Luiz dominando no campo de ataque. Rolando pela meia direita. Recebe Guilherme Campana. Abriu na lateral pela direita. Luiz Gustavo. Ele recua. Toca no campo de defesa. Vai lá atrás. O time do Sampaio Correia. Domina. Faz o passe. Virando pela esquerda. Zé Mário domina. Deu um tapinha com o lado externo do pé canhoto para Jean Silva. Volta para Daniel Costa pela meia. Para Jean Silva. Margeando o campo. Toca por dentro. A bola volta no Daniel Silva para fazer a armação da jogada para o time do Sampaio. Levanta a bola de perna direita para Jefinho. A bola tocou nele. A Ponte se apresenta lá atrás. Vem para afastar. Moisés. Domina, ultrapassa a linha da metade do campo. Se manda no campo de ataque. Já passou lá pela esquerda. Jean Carlos pedindo. Se manda Moisés. Entrou na área. Dominou. Rolou para Camilo. Voltou para Moisés. Foi para o solo. A bola foi embora para fora pela linha de fundo. Moisés protesta. Olha para o árbitro, quer o pênalti, dizendo que foi tocado lá dentro da área. E o árbitro nem tchum. Marcou tiro de meta para o Sampaio Correia bater. A jogada foi muito bonita entre Moisés e Camilo. Os dois tabelaram. O Camilo deu o passe para o Moisés, que teve um choque com o Joécio, camisa 13. Na minha opinião, acidente de trabalho. Não marcaria o pênalti. E para você, Gleger Zorzin, foi pênalti ou não? Para mim também não, Batista. Absolutamente. Um lance normal de jogo. Tigrão, a sua opinião, viu o pênalti aí no lance com Moisés? Foi nada, pô. Moisés tentou cavar o pênalti, se jogou, devia continuar a jogada de pé, que teria a chance de fazer o gol. Pisou na bola o Moisés, fez uma grande jogada e depois opção errada, estratégia errada. Tentou cavar um pênalti ridículo e poderia ter tomado amarelo por simulação. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui em São Luís, no Maranhão. Sampaio Correia 0, Ponte Preta também 0, Edu. Amanhã, Brasileirão, 7 da noite, tem Palmeiras e Corinthians e tem Santos e Juventude. Bandeirantes! Domina Renatinho, vem pela ponta direita, recua. Niltinho já passa a bola um pouco mais atrás, desistiu de lançar lá na frente. Vem Juan Renato, domina soltando para Rafael Santos pela esquerda, volta no Juan Renato, mas acabou usando demais a força da perna. E é obrigado a sair. Igor Vinha sai lá de dentro da sua área de confinamento para dominar. E daqui a pouco, partida marcada para 21h30, Brinco de Ouro. Guarani Náutico aqui na Bandeirantes, Leandro Borges. E aqui vem a Ponte, Renatinho. Recebe, domina, vai pra bola para fazer passe centralizado. Leonardo de pé direito, bateu! Espalma! Mota! Leonaldi mandou uma pancada de perna direita, a bola veio quente, veio rodando, veio firme. Mota fez uma boa defesa e evitou o primeiro gol da Macaca, Antônio Lupi. E foi uma paulada do camisa de número 18, Leonaldi, que recebeu do Renatinho e mesmo de muito longe arriscou um chute forte. O Mota se atirou na bola e fez uma excelente defesa, salvando a equipe do Sampaio. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Ainda
informação na Bandeirantes, diz aí, Edu. Olha, meu amigo, descarregando aqui o WhatsApp. Alô, Bruno de Jaguariúna. Alô, Goulart. Está em Cabo Verde, Minas Gerais. Obrigado, Goulart. Fazenda do Gilmar. Onde será que fica a Fazenda do Gilmar? Aqui em Campinas, Fazenda. Alô, seu Gilmar. Alô, Tony Batano, meu pole position. Alô, Renê. Renê, obrigado pelas suas palavras. Não entendi o sobrenome. Renê, muito obrigado. O Paulo do Village e o André Vanderlei de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Arremesso lateral, Rafael Santos vai cobrar para o time da Macaca. Solta o jogo atrás para Renatinho. Tentou passe, errou. Detalhe no ar. Para tirar a dúvida do Edu, a Fazenda do Gilmar fica lá na Vila Costa e Silva. E o proprietário é o Gilmar. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. É tempo de análise. Gleger Zorzin, placar de 0-0. Quem começa melhor o jogo lá em São Luís do Maranhão, em Gleger? Batista, eu tô gostando da postura da Ponte, né? Vem ali em momentos do jogo linha baixa, esperando o Sampaio, né? Mas quando sai com muita qualidade, agressiva, Leonaldi chegando, né? Os volantes participando, eu gosto. Tô gostando da postura da Ponte, para mim a Ponte começa melhor o jogo. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região, encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. E para você, Tigrão, 15 primeiros minutos, quem é que está melhor aí no jogo 0-0? Olha, em termos de intenções ofensivas, iniciativa, o Sampaio, né? Ele está empurrando a Ponte para dentro do campo dela. Só que a Ponte está muito bem posicionada, está segurando a onda até agora e teve uma boa chance no chute do Leonaldi. Lançamento, bola na área, subiu Felipe Albuquerque para afastar. Jean Silva dominou, rolou atrás. Pé canhoto, levantou na área. André Luiz, a bola não chegou, chega lá atrás, afasta o time da Ponte. A bola volta com o Sampaio. Batista. Oi, pois não, completando o Tigrão. Só concluindo, olha lá, a Ponte marca atrás da linha de meio campo. Camilo está muito bem no jogo, toques rápidos, inteligente. Fez até uma jogada de pivô ali, recebendo de costas e ofereceu para o Renatinho. Fez aquela jogada com o Moisés, muito bonita, mas o Moisés optou por cavar o pênalti erroneamente. Agora, o cara que eu tô de olho nele, de butuca, tá só recebendo e tocando para trás, esperando receber falta, procurando onde é que tem sombra no campo, é o Niltinho. Já faz alguns jogos que eu tô de campana nele, hein? Niltinho tem que, né? Ou vai ou desocupa a moita, pô. O Niltinho sofre uma falta, agora uma entrada por trás. E o árbitro não deu cartão, apenas a falta, não é isso, Lupi? Exatamente, foi a segunda falta que o Niltinho sofre na partida com 16 minutos. Segunda falta em cima do camisa número 7 da Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui em São Luís do Maranhão. Sampaio Correia 0, Ponte Preta 0. Amanhã, Brasileiro da Série C de Cebola, 5 da tarde no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Botafogo e Mirassol. O Ribeiro de Belo Horizonte pede pra gente rezar para o Cruzeiro. A coisa tá preta lá. Alô, Batata está em Rubinéia, terra de Luizão. Luizão, grande revelação do Guarani, Luizão e Amoroso, lembra? Década de 90. E o Furlan de Vinhedo está no serviço ouvindo a Band. Bandeirantes. Grande abraço para todos vocês que estão curtindo o som da Bandeirantes nesta sexta-feira.
E daqui a pouco tem o Guarani em campo contra o Náutico, 21h30, emendadinho aqui com a transmissão do jogo da Ponte. Leandro Boris vai narrar. A bola no campo de defesa, domina lá atrás, sai jogando. Ajeita o time do Sampaio Correia no campo de defesa. Só vai na boa, mas com um erro de passe de Luiz Gustavo neste momento. Moisés pegou, dominou, ingressou no campo de ataque, desistiu de atacar. Recua para Rafael Santos, para Juan Renato Dauan. Ele vem para dominar entre os dois zagueiros e vira o jogo para Ednei. Ingressa no campo de ataque, mete a bola de perto à direita para Niltinho. Partiu, levou, esperou a chegada do zagueiro, tira. Vai embora para fora, o Zé Mário meteu o pé na bola, tirou, a bola saiu, escanteio, a pela direita, escanteio para Macaca bater. Depois de uma boa bola do Ednei, que do campo defensivo lançou o Niltinho em direção à linha de fundo. Na tentativa de fazer o cruzamento, o Zé Mário foi mais esperto e acabou mandando a bola pela linha de fundo. A Ponte tem o primeiro escanteio do jogo, o Renatinho tá por ali. E agora o árbitro vai no banco de reservas e dá uma bronca geral nos membros da comissão técnica do Felipe Surian. Ele meteu a mão no bolso, dando o indicativo de que ia puxar o cartão para alguém lá no banco que estava vociferando, mas não o fez. Ficou só na ameaça. O Felipe Surian, ele tá parecido com o Gleger, mais moreninho um pouquinho, mas tá parecido. Escanteio, a Ponte vem para a batida. São 19 minutos e meio de jogo, placar de 0-0. Renatinho, autorizado, pé canhoto, levantou na área, subiu, Mota, tira. Expulsa a bola da área, ela voltou, sobrou com Moisés pela esquerda, dominou e rolou. Chamou pela esquerda, vem para o campo de ataque. Arrancada, vem para a bola, Rafael Santos, levantamento na área para Camilo, chega lá atrás para tirar Joécio. A bola sobrou com o time da Ponte, Juan Renato, ele atravessa a bola da esquerda para a direita para Niltinho, que volta lá para o campo de defesa. Domina, recebe e recua, toca tudo lá para o campo de defesa. A Ponte com quase o time inteiro lá no campo de ataque, fazendo ocupação militar. Aí o Niltinho rola a bola lá para trás da entrada da área para Igor Vinhas. E o jogo está parado, hein? O que aconteceu? A bola tá murcha. Ah, é? Bola murcha. A bola será trocada. Tá cheia. A tirada cheia entra, né? Então é substituição. Mudou, Batista. Mudou, pois não, informando. Saiu a murcha e entrou a cheia. Domina o time da Ponte pela esquerda, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Juan Renato enfiou a bola no campo de ataque pela esquerda para Leonaldi, que arriscou de longe em uma patada, uma pancada. O melhor momento do jogo até aqui, uma grande vitória, uma grande defesa, evitando o gol da vitória, defesa do Mota, goleiro do Sampaio Correia. E vem Leonaldi, soltando para Moisés, ele abre pela esquerda, passou pela marcação, entrou na área, dominou, cruzou para trás para Camilo, tentou girar, foi pro solo. Absorvido, tragado pelo caixote de marcação, tira o Sampaio, tenta sair jogando pela direita, Guilherme Campana, ele recolhe, domina, ajeita o time do Sampaio Correia no campo de defesa para fazer o passe, vem André Luiz, dentro do círculo central, pela esquerda, toca o jogo, vem para Zé Mário, abriu na ponta para Jean Silva, preparou o cruzamento na passagem, chamou Zé Mário, este cruzou, subiu lá atrás, vem Leonaldi de cabeça para afastar a bola, sobra com André Luiz, ele recua, entrada na grande área para Mota, Mota sai dominando com os pés, pouco mais à frente para Nilson Júnior, o quarto zagueiro recebe, domina, solta o jogo dentro do círculo central, vem para a bola Ferreira para fazer o passe, toca, pega de volta, fica na primeira metade do círculo central, tentou um alongamento na bola pela ponta, joga torto e para fora, cedendo de graça o arremesso lateral para Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui em São Luís. Sampaio Correia 0, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Amanhã, 18 horas, a grande final da Série A3 lá em Lins. Linense Primavera, primeiro jogo 0-0 em Dayatuba. Um novo empate dá o título a Linense, mas Linense e Primavera já subiram para a Série A2. Alô, J. Santos, no sudoeste da Bahia, em Macarani. Um grande abraço a você, J. Santos, e o Charotinho no Parque São Quirino. E toda a sua turma, Serjão, Fumaça, Tel, Cacá, Vesgão, Niel, Canela, Cidinha, Davi e ele, o Fora de Esquadro. Vai mandando aí as suas mensagens. 971021493 é o WhatsApp. 971021493. Mande as suas mensagens. 23. Vem lá atrás o time do Sampaio Correia. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Zé Mário dominou na lateral, cruzou na área. Jefinho chegou para colocar a cabeça na bola, passou por ele. E aí o Jean Carlos tentou evitar a bola na linha de fundo, não conseguiu, saiu escanteio para o Sampaio. Se esforçou todo, mas não conseguiu. Rafael Santos, camisa meia dúzia, tentou sair jogando, a bola saiu completamente pela linha de fundo. É o primeiro escanteio do Sampaio Correia no jogo. Vem bola na área do Igor Vinhas. Igor Vinhas se posiciona ali no centro da pequena área. Bolívia querida vai colocando 2, 4, 5 jogadores dentro da grande área. Momento de grande expectativa. Zagueirada do Sampaio tá lá dentro. É perigo. Escanteio. Sampaio Correia com Daniel Costa. Meteu o pé direito, cruzou na área. Camilo ajudando a defesa. Toca, tira, completando o Dauan. Reboteada, a bola sobrou pela direita. Vem pra bola Nilson Júnior. Fez o lançamento lá pelo setor direito. Daniel Costa. Pé direito, cruzou na área. O Juan Renato vem de cabeça, tira. André Luiz escorou de cabeça, tocou na ponta. Pra ninguém do Sampaio, vem Felipe Albuquerque pra dominar. Recuando, vem no campo de defesa, tentou, saiu jogando, mas não conseguiu. A bola foi pra linha lateral, é arremesso de graça. Ednei tocou pra fora, é para o Sampaio bater pela esquerda. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. E vem aí uma grande loja no Ouro Verde em Campinas. Cirúrgica Popular. Bola invertida do Sampaio Correia, da esquerda para a direita na entrada da área. Moisés pegou, tentou sair jogando. Luiz Gustavo deu nele. Tá caído Moisés, campo de defesa, entrada na área. A falta para o time da Macaca lá atrás. Rocha Autopeças há 28 anos. As marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. É tempo de análise, Gleger Zorzin, 26. E aí, Gleger, algum time está merecendo um gol até aqui, 0-0. Nesse momento, o Sampaio equilibra um pouco mais o jogo, né? A Ponte com uma estratégia de esperar, né? O time do Sampaio tentar explorar um contra-ataque. O problema é que a transição ficou lenta, né? A Ponte conseguiu, no começo da partida, em alguns momentos chegar. Teve aquele chute do Leonardo, teve até umas participações ali dentro da área. Aquela tabela que o Moisés ficou pedindo pênalti. Porém, nesse momento, a Ponte espera o Sampaio. Não sei se é uma estratégia legal, né? Mas, defensivamente, está bem postada e está organizada, Batistão. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região. Encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. Levantamento de bola no campo de ataque, vem pra bola, Moisés, pé direito, bateu, vai embora, pra fora pela linha de fundo. O Camilo deu uma casquinha, serviu Moisés que desceu centralizado no corredor por dentro, meteu o pé direito, uma patada, mas errou o buraco.
A bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Sampaio Correia bater. A casquinha do Camilo foi muito pequena, mas o suficiente para deixar o Moisés em condições de finalizar. Ele levantou a cabeça e viu o Mota um pouquinho adiantado. Acertou o chute, só que pegou muito embaixo da bola. Ela passou por cima, tiro de meta para o Sampaio. Sampaio domina no campo de defesa, Nilson Júnior recua, vem chamando lá atrás no campo de defesa, André Luiz, tocando pela direita no campo defensivo, trabalha o time do Sampaio Correia, já vai avançando um pouco mais à frente, Joécio, de perna direita para Campana, Campana para Luiz Gustavo, volta a bola no Daniel Costa, de perna direita por dentro, Jean, dominou, rolou, Jean Silva para trás e calcanhar, mas o Jefinho não entendeu. Jefinho veio esperando essa bola na frente e o Jean Silva tocou de calcanhar, apareceu lá atrás, pega Igor Vinhas, Antônio Lupi. Eram 2 jogadores do Sampaio contra 1 da Ponte Preta, o Felipe Albuquerque. Para sorte da Macaca, o Jean Silva tentou uma jogada diferente, um calcanhar, a bola pegou na canela do Albuquerque e sobrou limpa para o Igor Vinhas. E vem dominando o time da Ponte no campo de defesa, Ednei. Recebe na perna direita, faz o passe curto para Juan Renato. O quarto zagueiro de canhota, entregando para Rafael Santos. Ele tenta levar à frente a marcação, trabalhando lá atrás pela direita, Luiz Gustavo tira. É arremesso lateral. Vem pela esquerda, Rafael Santos para fazer a reposição. Autorizado, repõe tocando pela esquerda, a Ponte perde a bola, tenta a recuperação, Renatinho conseguiu, tocou na frente, se manda, vem Renatinho, rolou, Moisés dominou, subiu a bandeira marcando impedimento. Moisés estava na banheira, mas esta banheira aí não é boa não, hein, Antônio Lupi? E o Camilo faz um sinal ali que ele estava na mesma linha, depois de uma recuperação de bola incrível do Dauan. Não, estava um pouquinho à frente ali o Camilo, no toque do Renatinho. Camilo estava em posição irregular, acerta o assistente. Ele estava com um pé, né? Fácil, inclusive, de ver, porque a chuteira dele é pink. O cabelo. Se o cabelo fosse mais baixo, não dava impedimento. Sai jogando lá atrás, Mota de forma errada. Ele pede desculpas. Meteu para fora, para a linha lateral, cedendo de graça o arremesso lateral. Vem para a bola Felipe Albuquerque para fazer a reposição. 30 minutos, você ouviu o toque eletrônico da Rádio Bandeirantes. Felipe Albuquerque no peito do Renatinho, tentou um passe para o Niltinho, que passava ladeando pela direita. Não deu certo. Se manda o Sampaio, vem Guilherme Campana. Abre o jogo pela direita, se manda no campo de ataque, se manda Ferreira, vem bem aberto pela ponta direita. Moisés recompõe, marca, acompanha, a bola foi recuada. Vem pela meia, domina outra vez o time do Sampaio Correia, vem por dentro pela meia direita, Luiz Gustavo, rolando curtinho para Campana, Campana soltou na ponta pela direita, trabalha Ferreira para fazer o passe, recua para Daniel Costa, pela meia, tudo isso no campo de ataque, tentou o passe, Daniel Costa errou, mas deu certo, Campana dominou, soltou para Daniel Costa, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, vem André Luiz, domina no campo avançado, próximo do círculo central, abriu na lateral pela esquerda, Zé Mário, trabalha, recua, chama pela esquerda, vem Nilson Júnior para recuar ainda mais dentro do círculo central, recebe, domina, ajeita Ferreira pela direita, entregando para Joécio, meteu o pé direito, o zagueiro levantou na área, tirou Felipe, mas não tá valendo nada. Marcou um toque lá dentro da área, o árbitro parou, marcou, era o Jefinho. Jefinho tocou lá dentro da área, um toque de braço, o árbitro viu, marcou em Antônio Lupi. Para sorte do Felipe Albuquerque, que afastou mal a bola e ela sobrou limpa nos pés do camisa 7, Jean Silva. A falta está marcada no toque, na verdade ele pegou um empurrão, né, do camisa de número do Jefinho em cima do Ednei. A falta a favor da Ponte Preta no campo defensivo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato
Campeonato Brasileiro, Série B, Bezone aqui no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Sampaio Correia 0, Ponte Preta 0. Eurocopa, abertura hoje, Turquia 0, Itália 3. Amanhã, 16 horas, tem Bélgica e Rússia. Alô, Marinaldo Silva, no interior de Pernambuco. Muito obrigado, Marinaldo. Alô, José Rocha, segura. Alô, Gui do São Bernardo, devidamente vacinado. Primeira dose, está todo. E o Wilson Rocha, lá do Paranapanema. E o Bandeira marcou um impedimento inexistente no campo de ataque na esquerda. Moisés descia na velocidade, mas tinha um zagueiro aqui embaixo, ô Lupe, você viu, né? Tava dando condição para o Moisés e errou, Bandeira. O jogador do Sampaio até deu aquela olhada marota pro assistente, falou, não é comigo. Era o que dava condição pro Moisés, erra o assistente. Se acertou na primeira, errou na segunda. E vem Zé Mário, lateral apoiando pela esquerda, já foi tragado pela marcação, Niltinho estava na bola e o Felipe Albuquerque fez o lançamento. Camilo chegou para dominar, tirou, tocou para Moisés, ele abriu bem pela ponta direita, vem embora Niltinho, domina, abriu na ponta, e vem em cima da marcação dupla, em cima dele, ele recua, solta o jogo para Dauan, recebe de perto a direita, Dauan saltando pela meia esquerda, Rafael Santos, enfiou na entrada da área para Camilo, Camilo dominou, tentou girar em cima na marcação, perdeu, tentou recuperar. Silva tentou o cruzamento, Felipe Albuquerque chega, tira, a bola não saiu. Ele levanta, mas vem o Daniel Costa de cabeça, solta o jogo pela esquerda. Jean Silva recua lá atrás no campo de defesa, vem Nilson Júnior. Dominando, entregando pela direita, vem no campo de defesa, Joécio para fazer o passe lateral pela direita para Luiz Gustavo, volta no zagueiro. Recebe lá atrás, sai jogando no campo de defesa o time do Sampaio Correia. Daniel Costa de perto da direita, meteu na ponta para Zé Mário. Ele vem com Felipe Albuquerque na marcação, saiu dele para André Luiz, virou por dentro, vem para Campana, abriu na ponta pela direita para Luiz Gustavo, não conseguiu chegar. Quando ele estava chegando, ele veio caneludo. Verdade isso? Eu só queria que ele explicasse. Não entendi. Tudo é uma questão do olhar, né, ô Gleger? Ah, entendi. É uma questão do olhar, com uma boa vontade. Pô, os caras estão me comparando aqui com o muita boa vontade. Com o Rodrigo Hilbert. E aí o Tigrão vem e fala que eu pareço com o Felipe Surian. Vixe! Jesus! Se fosse irmão gêmeo, não seria tão idêntico. Claro que ele tomou um pouquinho mais de sol, tal, normal, você, né, usa bastante filtro solar e tal. Igualzinho, óculos, todo, a postura. Idêntico, nunca vi. Bora pela linha de fundo na hora H. Nilson Júnior apareceu. A bola escapou, saiu, foi embora pela linha de fundo, saiu, é escanteio para Macaca bater. Antônio Lupi. Mais uma vez com um belo passe do Ednei do campo defensivo. Ele lançou para o Niltinho, que deu passe para o Felipe Albuquerque, que no cruzamento jogou em cima da zaga do Sampaio Correia. Macaca tem escanteio, é o segundo da Ponte no jogo. Renatinho na bola. Renatinho na bola, 37 minutos. Vem para fazer a cobrança, Renatinho, pé canhoto, cruzou na área, desvio de cabeça, Camilo. Pensas há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Levantamento de bola, Jean Silva, olha o time da Bolívia, querida. Aberto lá pela ponta canhota, passou, Zé Mário pediu, ele preferiu tocar para Daniel Costa, agora para Zé Mário, volta no Daniel Costa, para Jean Silva, dominou, rolou, soltou o jogo, vem para a bola, Zé Mário dominando, para Daniel Costa, inverte da esquerda para a direita, enfiando o jogo de uma extremidade a outra, para Luiz Gustavo, matou no peito, bate ele perto da direita, soltando pela lateral da grande área para Campana, bateu cruzado, chega bem, Rafael Santos, tira, Camilo, girou em cima do próprio eixo com a marcação dupla no costado, tira. Passe errado no Rafael Santos. Recupera outra vez o time do Sampaio Correia e se manda na marca de 39 minutos no campo de ataque na ponta canhota. Jean Silva fecha a marcação, fecha o espaço, a bola volta, sobra pela esquerda. Domina, vem de novo o time do Sampaio, está todo no campo de ataque até o último zagueiro. Nilson Júnior está dentro do círculo central. Joécio toca o jogo, vem para Ferreira. Ele domina, entregando para André Luiz, se manda no campo de ataque, abriu na ponta. Zé Mário,
recolheu, dominou, entregou na frente para Jean Silva, para Zé Mário, tentou o cruzamento, Niltinho recompõe, chega na marcação, chega, tira, chama Ednei, levanta de perna direita para Renatinho no campo de defesa, ele sai no meio de 2 na marcação, tira, afasta, recua, chamou Felipe Albuquerque, levanta, toca errado, mas erra também no passe, tira a Bolívia querida, a bola sobrou com Leonaldi, abriu para Rafael Santos, se manda pela esquerda, adianta demais a bola, Luiz Gustavo tira e agora é outra vez o time do Sampaio Corrêa que tem a posse de bola, Daniel Costa, ele domina, ingressa no círculo central para fazer o passe centralizado, Jefinho dominou para Jean Silva, para Daniel Costa, lançou para Jefinho, dominou dentro da grande área, vai para cima da marcação, limpou o pé direito, cruzou Jean Silva, a bola passou por ele, veio de trás, a pé direito, bateu firme, Luiz Gustavo, explodiu na defesa da Macaca. A bola volta reboteada, sobrou lá pela esquerda, Moisés não conseguiu levar, é arremesso lateral, cobra, tem prensa, domina o time do Sampaio Corrêa, vem pela direita no campo de ataque, Luiz Gustavo dominando, 40 do primeiro tempo, 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, se manda, vem pela esquerda, Zé Mário domina, recolhe o lateral esquerdo, soltando para André Luiz, na segunda metade do círculo central, para Joécio pela direita, ele recua, vem para Nilson Júnior dentro do círculo central, empurra para Ferreira que faz a bola rolar, enfiou pela esquerda, vem para a bola, Zé Mário dominou, rolou, toca atrás, vem outra vez para Ferreira, Ferreira dominou, recebe, empurra, toca dentro do círculo central para André Luiz, abrindo para Joécio pela direita, o zagueiro vai se aventurando no campo de ataque, entrega para Luiz Gustavo, para Daniel Costa, marcação, Dauan, a bola reboteada, volta, sobra com o time do Sampaio Corrêa, começa de novo, lá atrás do campo de defesa, Nilson Júnior, abriu na lateral pela esquerda, vai para a bola, Zé Mário dominou, recuou, chamou André Luiz, vem para dentro do círculo central, entregando o jogo lá pela direita, Joécio se manda, vai para o campo de ataque, pé direito, levantou para ninguém. Vai embora, direto para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para Macaca, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Bandeirantes, em São Luís do Maranhão, Sampaio Corrêa 0, Ponte Preta 0. Olha, 21h30 no Brinco tem Guarani Náutico, quem narra aqui na Band é Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Alô, de Piraúba, Minas Gerais, o Romário Bento. De Guarulhos, o bom baiano Reginaldo Alves Bezerra. O Rômulo do Posto Boulevard. Alô, Rômulo, muito obrigado. Tem o Galo, tem o Almir Gabriel do Taquaral, tem o Itacil Marque, o Vanderlei da Vila Santana e o Tande Negrão. Rádio Bandeirantes. Zé Mário domina para o time do Sampaio Corrêa, Jean Silva abriu na lateral, domina soltando para Jefinho, ele faz a parede, a bola volta para Daniel Costa, outra vez para Jean Silva, na frente para Zé Mário, voltou para Daniel Silva, enfiou o pé direito, da esquerda lá pela direita, Luiz Gustavo, no peito, na grama, dominou, rolou, chamou pela direita Campana, meteu o pé direito, cruzou na área para ninguém. 2 homens estavam lá dentro, o Jefinho e também o Jean Silva, ninguém tocou na bola, sobrou com Niltinho. Ele domina no campo de defesa, vem no campo de retaguarda, Ponte Preta dominando, bola recuada, Dauan ainda mais atrás, quase na entrada da grande área para Juan Renato. 1 minuto no additional time, domina pela meia esquerda, vem para a bola, regole, vem Leonaldi, a grande chance da Macaca foi uma pancada do Leonaldi, grande defesa, boa defesa do Mota, camisa 31. Leonaldi, pela esquerda para Rafael Santos, tenta o contato na frente, não conseguiu chegar, Camilo tira, Mota bate de perna direita, levanta, expulsa a bola da área, levantou no campo de ataque, deu certo, Jefinho tenta levar, vem bem, Juan Renato chega, marca firme, tira, toma, levanta, mas erra o passe, recupera o Sampaio Corrêa, posse de bola no campo de defesa, Ferreira, ele domina, recua, vem no campo de defesa para dominar, Nilson Júnior faz o
o passe lateral, Zé Mário vem ladeando o campo pela esquerda, prefere o passe para Campana por dentro, rola para Daniel Costa, ele bate, ele perto da direita, tentou passe outra vez na ponta para Zé Mário, meteu o pé canhoto, Zé Mário levantou na área para Jefinho, ajeitou de cabeça por dentro para Campana, tira lá atrás, afasta Rafael Santos, a bola voltou pela direita, trabalha outra vez o time do Sampaio Corrêa no campo de ataque, Ferreira com a bola, rolando para André Luiz, abriu na lateral, Zé Mário vem com ela, meteu o pé canhoto, bateu cruzado, coloca o corpo na frente da bola, Niltinho tira, no rebote apareceu Renatinho para dominar, ele recebe no campo de defesa para o time da Macaca, hoje todo de branco, com a faixa transversal, altura do peito e abdômen negro. Leonaldi, na lateral pela esquerda para Rafael Santos, volta para Leonaldi, ele de perto à direita, recua para Ednei, pela direita, Ednei trabalha o jogo, não faz o lançamento comprido como é de costume, ele é bom nos passes, prefere tocar a bola para Dauan, pela esquerda para Juan Renato, faz a enfiada de bola pela meia esquerda para Moisés, voltou para Leonaldi, abriu na lateral pela esquerda, Rafael Santos dominou, rolou, vem por dentro, Moisés dominou, tentou perfurar a defesa do Sampaio Corrêa, adiantou demais a bola, tirou Joécio, a bola voltou com Ednei, enfiou na ponta, vem Niltinho, limpou, dominou, puxou, pé canhoto, bateu mal. Niltinho arrumou para a perna esquerda para chutar para o gol e quase acertou o pau da bandeira, hein, Lupe? Bola saiu pela linha lateral, lá do lado esquerdo. Muito mal o chute do Niltinho. Acredito que foi o último lance da primeira etapa. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região, encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. Apita o árbitro, termina a primeira etapa. Em São Luís do Maranhão, estádio Castelão, 0-0, Sampaio Corrêa e Ponte Preta. E vem aí um intervalo inteligente com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Ô, meu grande amigo Batista, muito obrigado. 0-0, você já reparou, Lupe, toda vez que termina... Entra no intervalo, nos jogos da Ponte não proseia com os da Macaca aí, ô Lupe? Eu tô com a impressão, Edu, que eles estão realizando as entrevistas e gravam e colocam ela no decorrer do intervalo. Então, assim, não apenas nos jogos da Ponte, mas também nos outros jogos. Eles fazem as entrevistas, mas soltam só lá no finalzinho, quando o segundo tempo vai começar. Vamos lá, você vem com o banco, tá bom, Lupe? A Ponte joga com o Igor Vinhas, o Felipe Albuquerque, Ednei, Juan Renato e Rafael Santos, Dauan, Leonaldi, Camilo, Niltinho, Renatinho e Moisés. E novidade no banco, Lupe? No banco de reservas, à disposição de Kleina, 12 Luan, 8 Vini Locatelli, 9 Paulo Sérgio, 11 Pedrinho, 13 Thiago Lopes, 15 Marco Júnior, 17 Richard. A primeira novidade, atacante que veio do Botafogo, mas pertence ao Internacional. Fecim, camisa 19, meio atacante que veio do Corinthians. E o Kevin, lateral direito, que estava no Botafogo com a 25. Jean Carlos, 26 e fecha o banco, 45, João Veras. Bom intervalo, Lupe. Valeu, Edu. Meus amigos, 0-0, Zorzinho, olha, que eu me lembre assim, olha, a Ponte tentou aí com o Leonaldi de fora da área, de longe, né, um chutaço. O Moisés tentou também de fora da área, uma casquinha de cabeça do Camilo. O Moisés tentou por cobertura, repito, fora da área. E tem aqui do Renatinho, cobrou escanteio, rapaz, Dauan ou Ednei. Um subiu de cabeça e raspou o Zorzinho. É, exatamente, Edu. A Ponte tá fazendo aquele famoso jogo fora de casa, né? Ela espera o Sampaio Corrêa, começou numa intensidade legal, eu até dizia no meu primeiro comentário que a Ponte era melhor até aquele momento, se eu não me engano uns 15 minutos aí do primeiro tempo, né? Acionado pelo Batista, e a partir daí a Ponte baixou as linhas, né? Baixou ali esperando o Sampaio Corrêa. Vale ressaltar que está muito bem organizada, as linhas estão muito próximas. A gente vê aí uma solidez defensiva nesse time da Ponte. O Sampaio Corrêa deu um chute no gol apenas, porém nem acertou o alvo. Tem maior posse de bola, está com 63% o Sampaio, mas, Edu, é aquela posse de bola falsa, né? Fica ali tocando de um lado para o outro e a Ponte fazendo aí o balanço de marcação perfeito. Dá para ver um time treinado. Esse time da Ponte aí, eu estou falando defensivamente, está muito bem treinado, bem postado, bem organizado, fechando ali, tirando os espaços, diminuindo os espaços vazios ali, para que não haja
o desencaixe de marcação. Então, isso é treinamento, para ver aí as mãos do Kleina. Agora, na hora em que a Ponte rouba essa bola, que é a hora de você ser cirúrgico e ir lá e definir o jogo, tá faltando um pouco mais de Moisés, que na minha opinião tá muito mal no jogo, aliás, totalmente fora do jogo Moisés. Tá faltando mais do Niltinho, tem que aparecer um pouco mais do jogo, porque é esses jogadores, Edu, que vão decidir a partida, né? O Renatinho e o Camilo também tá bem no jogo. O problema é que tá jogando ali num espaço do campo, num setor muito povoado. Então dificulta. Se você não tiver a amplitude pelos lados, você não vai conseguir ter um contra-ataque competente, digamos assim. Então tá precisando entrar no jogo aí, seu Moisés. O Gilson tem que dar um puxãozinho de orelha. Ô, peraí, o que tá acontecendo? Entrar no jogo, Moisés e Niltinho, né? Tô gostando da participação do Dauan, tô gostando do Leonaldi, Camilo bem no jogo. E o Renatinho, a gente percebe, é aquele jogador, fica ali só esperando o momento para definir. Esperando o momento para decidir o jogo, né? Porque a função dele é jogar pelo lado, mas ali por dentro, a gente vê que ele fica ali um pouco sem sintonia, mas a hora que a bola chegar no pé dele com qualidade, ele define. Então é poucos detalhes a ser ajustado, Edu, ofensivamente. E olha, vou dizer uma coisa, hein? Dá para ganhar o jogo. Dá para vencer essa partida. Nós falávamos aí, não, dá para Ponte trazer aí um ponto, né? Até mesmo uma vitória. Mas agora que terminou o primeiro tempo, eu afirmo, se a Ponte conseguir ter um pouco mais de competência, digamos assim, no aspecto ofensivo, vai ganhar o jogo. Porque defensivamente está muito bem. Essa equipe do Sampaio Correia empatou as duas últimas partidas, aliás, as duas primeiras partidas, né? Que foram as últimas. Mas é um time bem organizado defensivamente também. Mas nós já vimos ali, eu já vi aí algumas falhas, porque eles tentam sair, né? Tentam atacar e estão deixando espaço. Então, o Gilson dá uma ajustada aqui, outra ali, e a Ponte tem tudo para vencer esse jogo, viu, Edu? Alô, Ítalo Ferreira, Cidade Jardim, está no trabalho, né? Mas ouvindo o nosso muito obrigado. 20h30 tem Guarani Náutico do Brinco. Quem narra aqui é Leandro Boles, CH comentando, Zorzinho também comentando. E trabalhos de Marcos Luiz. Intervalo em Sampaio Correia 0. Ponte também 0. Já já o Tigrão vai falar 19h52. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Confira ofertas especiais. Cuba de apoio quadrada 350 por 350, Basic Q6 branca da Celite por 379,90. E tem também porcelanato alfa soft bege polido 80 por 80 retificado por apenas 99,90. Ofertas válidas até 16 de junho. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Bandeirantes é do Pinheiro. Bom, então o negócio é o seguinte, 12 minutos, Leonaldi tenta de longe, lance 1, e aqui vem isso. E aqui vem a Ponte, Renatinho, recebe, domina, vai pra bola pra fazer o passe centralizado, Leonaldi, pé direito, bateu! Espalma! Mota! Leonaldi mandou uma pancada de perna direita, a bola veio quente, veio rodando. É o René Vilacqua, agora eu entendi, grande René Vilacqua, um abraço pra você, viu? Vamos lá, Moisés tentou, olha, de fora da área por cobertura, 27 minutos. Levantamento de bola no campo de ataque, vem pra bola, Moisés, pé direito, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. O Camilo deu uma casquinha, serviu Moisés que desceu centralizado no corredor por dentro. Meteu o pé direito, uma patada, mas errou o buraco. O goleirão tava adiantado, hein? Alô, meu doutor Marcos Rossato do Cambuí. Grande Márcio, saudades, hein? Grande abraço a você. Realmente, sou o rei das padocas. E falou que a Ponte vence 1-0. 37 minutos, um escanteio vai ser batido. Vai, Renatinho. Vem pra fazer a cobrança, Renatinho, pé canhoto, cruzou na área, desvio de cabeça, Camilo foi embora.
passou lambendo o travessão. Que perigo! Cruzamento de Renatinho, levantou na área. Estava lá Juan, Renato, Ednei. E aí ela passou por cima. Mas foi, olha, mascada, hein? Quase entrou, raspou. O Roberto Ebert tá, time covarde, jogando para empatar. Vamos ouvir mestre Tigrão. Valdemir Gomes. E a sua opinião, Valdemir Gomes? Uma estratégia de jogo correta da Ponte. Ela não está retrancada, mas está muito organizada. Marca atrás da linha de meio campo quando não tem a bola. Até para não desgastar muito com correria lá na saída de bola dos zagueiros da equipe do Sampaio Corrêa. Então o Sampaio tem alguma liberdade, ou bastante até liberdade, até o meio campo. Depois a Ponte dá o bote. Acho que o Camilo, nas vezes em que se meteu na área, sempre levou o perigo, sempre se posicionou bem. Mas depois dos 35 minutos do segundo tempo, veio jogar muito próximo do Renatinho e do próprio Léo Naldi aqui atrás. E aí fica ruim, porque o Moisés levou uma vez, ele não estava, o Niltinho levou outra, ele também não estava lá. Mas a Ponte organizada é um time diferente daquele time que a gente via até antes da chegada do Gilson Kleina. Existe uma aproximação dos jogadores e foi um primeiro tempo apenas razoável. Agora, a bem da verdade, para resumir aquilo que aconteceu nos primeiros 45 minutos, a gente tem que dizer que as melhores oportunidades criadas foram da Ponte. Uma boa defesa do goleiro da equipe do Sampaio Corrêa, Mota, chute do Léo Naldi, uma cabeçada. Estavam 3 da Ponte na bola. Juan Renato, Camilo e o cara que cabeceou foi o Dauan. E o Dauan é danado, ele não é grandão, mas ele é muito bom cabeceador. E ele entra na área em bola parada de escanteio. E ele já fez 2 gols aí, como um volante, como um primeiro volante, 2 gols de cabeça em escanteios. Inclusive um num derby aí do ano passado, né? Onde a Ponte ganhou de 2-0 dentro do Moisés Lucarelli. Então, cabeçada do Dauan, o goleiro já tinha ido, ela trisca no alto do travessão. Não foi no ferro, não. Foi no próprio travessão, mas já no alto. Indo embora, deu uma beliscada e foi para a linha de fundo. Uma outra jogada do Moisés, combinada com o Camilo. Veja como é importante o Camilo mais adiantado. Ele, de primeira, num toque só, devolveu para o Moisés, que fez a infiltração para fazer o gol. E aí acabou optando por cavar o pênalti, para mim uma opção errada, também foi uma boa chance. Teve uma outra que o Moisés arrancou em ótimas condições de fazer o 1 contra 1, o mano a mano. Ia driblar e fazer o gol. Aí ele deu um tapa um pouco mais comprido, adiantou demais e propiciou com que o zagueiro adversário, lógico, ficasse com a bola, porque ele adiantou muito. Então não foi um primor de primeiro tempo, mas a Ponte organizada e teve mais aguda, apesar de menos tempo no campo de ataque, apesar de aparentemente apenas esperando, mas quando teve a bola tratou de jogar. Gostei do que vi, eu não mexeria para o segundo tempo, pelo menos agora no início. Dei uma cornetada aqui no Niltinho, que depois melhorou, teve uma função importantíssima, taticamente falando, fazendo a recomposição, porque descem 2 da equipe do Sampaio Corrêa pelo lado direito de defesa da Ponte, o Jean Silva, que é destro, e o Zé Mário, lateral esquerdo, que é canhoto, que cruza bem. E aí estavam fazendo 2 contra 1 em cima do Felipe Albuquerque, que é um bom marcador, que dá muita segurança. E o Niltinho, em 2 ou 3 oportunidades, recuperou essa posse de bola próximo da linha de fundo e deu, claro, esse refresco, deu esse oxigênio para que não ficasse sufocado ali o Felipe Albuquerque. Então melhorou o Niltinho e em 2 oportunidades ele levou no fundo e conseguiu o cruzamento. Numa delas o escanteio, na outra a bola rasgou a defesa, mas não apareceu ninguém para concluir. Então o Niltinho, de quem eu reclamava até 15 ou 20 minutos, também deu uma crescida, deu uma evoluída e não merece sair, pelo menos por enquanto, porque fez uma partida tática bastante interessante. E esse Jean Silva,
e está fazendo a ala beirada ali pelo lado esquerdo, junto com o lateral, que é o Zé Mário, ele também, como eu disse aqui que o Gleger é a cara do Felipe Surian, o Jean Silva parece sósia do Papa Fayet. Mas é igualzinho, idêntico, e perigoso, e bom jogador, hein? Troca do lado esquerdo, ele é destro, ele traz por dentro, efetua os cruzamentos, tá bem entrosadinho ali com o Zé Mário, e felizmente a Ponte fechou a porta ali, o Gilson deve ter enxergado essa fechada de porta, trazendo o Niltinho um pouco para trás, cobrando do Niltinho uma recomposição mais efetiva, não é? Eu estou nesse momento visualizando os melhores momentos e essa casquinha que deu o Camilo foi importantíssima para que pudesse o Moisés finalizar. Eu acho que o Moisés deveria ter entrado um pouquinho mais com a bola, ter conduzido um pouco mais, mas ele percebeu o Mota bastante adiantado e tentou achar o ângulo, é difícil, ele estava muito distante e aí acabou tocando por cima essa bola da meta do goleiro do Sampaio Corrêa. Então, 3 oportunidades da Ponte, que claramente joga no contra-ataque, sim. Ela não faz um futebol propositivo. Ela não faz um futebol de tomar a iniciativa ofensiva. Mas também correu pouquíssimos riscos e quando teve a bola, saiu em velocidade. Quando teve a bola, procurou, logicamente, na contrapontada, pegar meio que aberta a zaga do Sampaio Corrêa, que não tomou gol até agora em 180, em 225 minutos. Não tomou gol ainda o Sampaio Corrêa, mas acho que no segundo tempo agora ele toma. Então, retomando o meu raciocínio, quando dei uma analisada em alguns jogadores individualmente, eu não mexeria para o segundo tempo, eu não mudaria a estratégia, só faria o seguinte, orientaria o Camilo para que ele não volte tanto, porque senão até 25 minutos do segundo tempo agora, ele vai estar pregado, completamente extenuado e terá que ser substituído. Então não adianta ele voltar tanto, né, quando a Ponte tem a bola. A Ponte com a bola, ele tem que estar um pouco mais adiantado para dar a opção. Mas nas vezes em que esteve bem posicionado em termos de campo de ataque, o Camilo participou na casquinha para o Moisés e naquela metida de bola de primeira para o Moisés que penetrou e optou por cavar o pênalti erroneamente. Então, muito importante o Camilo jogando próximo ou dentro da grande área. É o que temos para o momento. Agora, se o Niltinho cansar, e isso vem acontecendo, tem uma opção aí que pode ocorrer. Ele, Gilson, trazer o Renatinho para a direita, trazer o Camilo onde está o Renatinho agora e enfiar o João Veras. Então a substituição seria João Veras no lugar do Niltinho, mas não para jogar pela direita com uma alteração tática. Aí sim ele puxaria o Camilo um pouco, enfiaria o João Veras no funil, no pivô e o Renatinho fazendo essa função que está fazendo o Niltinho ofensivamente. A dúvida que a gente tem, ele aguentaria fazer a recomposição ou poderia puxar um pouquinho o Leonaldi por ali para que não ficasse muito sobrecarregado o Felipe Albuquerque com o Renatinho na beirada direita? São conjecturas, são apenas possibilidades que a gente visualiza de alguma coisa que pode acontecer dentro do segundo tempo da partida. João Veras é o 45 da Ponte, está no banco, está com sede, está com vontade de mostrar serviço para o novo treinador com o qual ele nunca trabalhou, que é o Gilson Kleina. Então, pode sim ser uma boa opção. Ou pura e simplesmente, se arriar o Camilo, sai Camilo e entra João Veras. Mas nenhuma delas eu faria agora não. Vamos observar um pouquinho aquilo que acontece dentro do segundo tempo, se o panorama fica mais ou menos dentro da mesma realidade do primeiro tempo, meu caríssimo Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar a etapa final em São Luís, no estádio Castelão. O árbitro arredonda o seu cronômetro. A saída de bola pertence ao time do Sampaio Corrêa, já que no primeiro tempo foi a Macaca quem saiu jogando. Apita o árbitro!
está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Escanteio, o primeiro da etapa complementar. A bola foi pela linha de fundo, o árbitro está marcando o escanteio para o Sampaio Corrêa bater. Numa disputa de bola entre o Niltinho e o Zé Mário. Camisa 10. Daniel Costa vai para a cobrança. Escanteio para o Sampaio. Daniel Costa autorizado, pé direito, rola para trás, chama Zé Mário, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, Dauan para afastar. Organiza-se no campo de defesa o time da Ponte para o contragolpe. Camilo não conseguiu chegar, chega Zé Mário. Domina, recebe, empurra o time do Sampaio Corrêa, fica com a bola. Alguma alteração para a etapa final, Antônio Lupi? Não, a Ponte é a mesma do primeiro tempo, o Sampaio também. Campana domina pela direita, recua, a bola vem para o campo de defesa lá atrás, trabalha, vem para a bola André Luiz recuando. E aí, Gleger, você fosse o treinador, faria alguma alteração na Macaca para o segundo tempo? Não, Batista, não faria nenhuma substituição. E você, Tigrão, faria alguma alteração na Macaca? Luiz Gustavo recua, vem para dentro do círculo central. Joécio soltando o jogo pela esquerda, lançamento lá pela ponta no campo de ataque, vem para a bola Zé Mário, rolou por dentro e escapou o time do Sampaio, bola cruzada para ninguém do Sampaio. Chega lá atrás, Rafael Santos afasta, tira, a bola caiu com Ferreira, dominou em cima do Moisés, trabalha na perna direita, recua, vem em cima da risca na metade do campo, Nilson Júnior por dentro, entregando para André Luiz, o camisa 5 domina e entrega pela meia direita no campo de ataque para Daniel Costa, rolou, vem embora Campana, abriu na ponta, Luiz Gustavo vai para o fundo, pé direito, cruzou na área, chega Juan Renato para afastar, Moisés pega o rebote, domina, escapa bem da marcação em cima dele, partiu na velocidade, levou para o campo de ataque na perna direita, preparou, rolou para Camilo, chega a marcação para tirar, a intenção era boa, mas a execução foi ruim. André Luiz recua para Mota, ele domina com os pés na pequena área, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, vem de cabeça, tira lá atrás Rafael Santos, a bola com a Macaca no campo defensivo, 3 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, placar de 0-0, bola aberta para Niltinho, se manda, vai para cima da marcação, limpou, rolou, chamou, vem pela meia direita, Dauan pisou na bola, opa! O árbitro parou, marcou uma falta, Niltinho tá no solo, é falta pela direita, falta para Macaca bater. E a falta foi do camisa número 7, o Jean Silva, em cima do Niltinho. A Ponte tinha posse de bola, mas o árbitro decidiu marcar a falta a favor da Ponte Preta. Falta pelo lado direito, Renatinho e Camilo são os candidatos para a cobrança. Ednei, Dauan e Juan Renato já estão posicionados dentro da grande área do Sampaio. 3:40 da etapa final. 2 homens na composição da barreira. Falta para a Ponte Preta bater. Renatinho fica na bola. A Ponte que joga toda de branco, enfrentando o Sampaio Corrêa. É uniforme tradicional, vermelho, amarelo e verde. Partiu Camilo, pé direito, levantou na área. Juan Renato fechou no segundo pau. A bola passou pelo bico da chuteira, foi embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para Bolívia querida. Eu tive a sensação que o Camilo pegou muito forte na bola. Lá no segundo pau, tentou o Juan Renato, que se esticou todo, mas não conseguiu relar na bola. Tiro de meta para o Mota. Juan Renato lá na frente, atacando, mas não conseguiu chegar. Mas foi uma oportunidade criada em bola parada. 70% dos gols, em média, saem de bola parada com 1 ou 2 toques.
Leonaldi domina no campo de defesa, rola curtinho para Dauan, ele sai bem da marcação, se mete no campo de ataque, dá um tapa de perna direita para Niltinho, levou pro fundo, parou na frente do marcador, pura elevação para Camilo, bonita bola, voltou para Niltinho, dominou no pico direito da grande área, 2 a caçá-lo, ele leva bem aberto, sai da marcação do primeiro, tentou, em cima do segundo, perdeu a bola e o árbitro parou, marcou falta. Falta para o time do Sampaio e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:30, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui em São Luís do Maranhão, segundo tempo. Sampaio Correia 0, Ponte Preta 0. Olha, 21h30 do Brinco, Guarani Náutico, quem narra aqui é Leandro Boles. Olha, amanhã, 9 da noite, Mineirão, Cruzeiro e Goiás. O Cruzeiro eliminado na Copa do Brasil pelo CRB. É o último colocado na Série B também. Aliás, eliminado na Copa do Brasil, né? E é o último na Série B. Um abraço aqui pro Pereirinha da Padre Anchieta. Alô, Pereirinha. E o Carlos Cavalcante também na escuta. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 0-0. Pois não, Tigrão, pode falar. Fala que eu te escuto. A Ponte subiu a marcação nesse início de segundo tempo, está dificultando a saída de bola do Sampaio. Dá um calor, subiu, marcação, média pressão. Vamos ver se continua assim ou se foi só no momento do jogo. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região e encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. Bola no campo de defesa, Sampaio Correia vem com ela dominada. Abertura de bola na soltura pela direita, vai para a linha lateral. Luiz Gustavo não conseguiu dominar. E arremesso lateral, vem Rafael Santos para a bola para fazer a cobrança. Incrível, né? Porque tá recém-chegado no time da Ponte. O Rafael Santos dá a impressão de que ele está há muito tempo. Como encaixou bem na lateral esquerda esse Rafael Santos, que jogou o Campeonato Paulista pela Internacional de Limeira. Domina Niltinho, vem pela ponta direita. Ele prepara, rola a bola por dentro. O time da Macaca domina com Felipe, rola atrás pela direita. Se manda Ednei, vai no campo de ataque. E a bola foi para a linha lateral. Passe equivocado em arremesso pela esquerda. E olha, tá reclamando aqui, hein? Tá com moral, Rafael Santos. É arremesso para o Sampaio Correia. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. E atenção, vem aí uma ampla loja no distrito de Ouro Verde em Campinas. Alô, Ouro Verde, tem uma loja aí, hein? Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. Detalhe no ar. E hoje nos donos da bola, né? Até o Tigrão comentava sobre o Pimentinha Siebert. Pimentinha não foi relacionado, ainda se recupera de uma lesão. Mas os números do Pimentinha no Sampaio são incríveis. 169 jogos, somando todas as passagens, e 33 gols marcados. Atacante que hoje não está à disposição. 8 minutos passados, etapa final. Placar de 0-0. Arremesso lateral, vem Rafael Santos para fazer a reposição no campo de ataque para o time da Macaca. Para Dauan, ele dominou com 2 a marcá-lo. O time do Sampaio sempre faz um caixote de marcação com 2 posicionados, um de cada lado e um atrás. É uma marcação tripla, difícil de penetrar. A bola no campo de defesa, vem Ednei, faz o passe para Leonaldi. Meteu o pé direito, boa soltura na ponta. Recolheu Rafael Santos, limpou, carregou na entrada da
área, pé canhoto, bateu pro gol, chute fraco. Mota fez a defesa, Antônio Lupi. Fez praticamente tudo certo, Rafael Santos. Só na hora de cruzar que ele pegou mal na bola, jogou nas mãos do Mota. E vem o time do Sampaio, bola levantada para Campana pela direita na inversão. Recolhe e domina. Já passou pedindo Luiz Gustavo, prefere o toque para Daniel Costa, para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, pé direito, cruzou na área. Juan Renato vem de cabeça, afasta, tira. A bola caiu com Leonaldi, vem na carrinhagem. O árbitro parou e vem cartão lá, hein? Leonaldi, carrinho selvagem. Tá caído o jogador da Bolívia querida e a falta é pro Sampaio bater. O Leonaldi, ele errou o domínio da bola e ela sobrou limpa pro Luiz Gustavo. O Leonaldi, garoto, deu um carrinho nas pernas do camisa número 22. Acredito que ele até chegou a atingir a bola, mas também as pernas do jogador do Sampaio e recebeu o cartão amarelo. É o primeiro cartão amarelo do jogo pro Leonaldi, camisa 18 da Ponte. Tem falta o Sampaio. Daniel Costa na bola. É o Leonaldi, jogador revelado pelo Taubaté. Vem pra bola pela direita, está autorizado o time do Sampaio Correia. Daniel Costa na batida, 2 da Macaca na barreira. Adianta suas fileiras o time do Sampaio Correia. Daniel Costa, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça lá dentro da grande área. A bola foi para fora pela linha de fundo, saiu, é tiro de meta para Macaca bater. Muita reclamação dos jogadores do Sampaio que queriam um toque por último no jogador da Macaca, mas não, pegou por último no jogador do Sampaio, no camisa número 9, no Jefinho, tiro de meta já cobrado. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:40, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui em São Luís do Maranhão. Sampaio Correia 0, Ponte Preta 0. 21:30, Boris da Guarani, Náutico do Brinco. Alô Neto, Macaco Vingador. De Mogi Guaçu, Ricardo Monteiro. Aldeir do Campo Belo. Marcel Grota, Ponte Pretano de Quatro Costados. O Carlos Matozinho de Itatiba. De Maringá, o Wilson de Márcio. E o Eduardo do Recanto. Nosso muito obrigado. Bandeirantes. Campana cruza na área, o Sampaio Correia. Chega Juan Renato, expulsa a bola da área. É arremesso Luiz Gustavo, tem pressa, cobra. Soltando para Campana, Campana volta para Luiz Gustavo, dominou, soltou pelo setor direito, vem para Ferreira, pisa na bola. Camilo na marcação e é obrigado a recuar, vem para Nilson Júnior. Ele domina, rolando rasteirinho pelo setor esquerdo, vem para a bola para fazer o passe, levantamento no campo de ataque para Jean Silva. Se livrou da marcação de Felipe Albuquerque, cruzou, passa por toda a extensão da área. Vem lá atrás, tira Rafael Santos. A bola caiu pela direita. Ferreira domina, recolhe, entregando para André Luiz. Chega Tauan na marcação e é obrigado a recuar. Toca pela direita, vem Joécio na frente pela direita, acima do time do Sampaio com Luiz Gustavo. Para Ferreira, ele domina pela meia direita. Bola curta, vem por dentro no círculo central. André Luiz na lateral para Zé Mário. Zé Mário arruma para fazer o passe à ponte. Marca, mas marca a partir da metade do campo. Bola pela esquerda, Joécio faz o lançamento. Bola aberta lá pela ponta direita para Luiz Gustavo. Detalhe. Errado, vai para a linha lateral. É arremesso para Macaca. Detalhe no ar. Então cartão amarelo para um membro da comissão técnica do Sampaio Correia. Acredito que foi para o mesmo cidadão que reclamou lá no comecinho do jogo. Reclamou de novo e agora está amarelado. Então 2 cartões para o Leonaldi e para um membro da comissão técnica do Surian. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região. Encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. Ednei solta o jogo para Felipe Albuquerque, recolhe, recua, dá o no campo de defesa, domina, prepara para fazer a armação da jogada, desiste, prefere o toque curto, mais seguro para Juan Renato, na lateral vem para Rafael Santos, ele volta para Juan Renato. Vai recuar,
toca tudo lá para dentro da grande área. Recomeça Igor Vinha, sai dominando com os pés, entregando pela direita para Ednei. Ele de perna direita para a curta, vem para Dauan, dá uma alongada nela, agora na ponta, na passagem pela ponta, vem Felipe Albuquerque, chega Zé Mário, bem na marcação, protegeu e recuou. Chamou Nilson Júnior para dominar. Para Zé Mário, outra vez o time da Bolívia querida sai jogando lá no campo de defesa pela esquerda. Jean Silva. E gira, sai da marcação, toca para Jefinho, voltou pela esquerda, André Luiz na lateral, vem para a bola, dominou Zé Mário, virou, tocando por dentro para Ferreira, escapa na marcação, na pressão do Moisés, vira o jogo pela direita, Luiz Gustavo vem embora, na frente para Gui Campana, meteu o pé direito na entrada da área, marcação, time da Macaca fechadinha lá atrás, tira e vem no contra-golpe, domina Moisés. O Camilo livre pela esquerda, o Moisés tenta um passe mais difícil, o Renatinho lá com a marcação tripla em cima dele. Passe completamente errado. Daniel Costa, vem o time do Sampaio para Luiz Gustavo, cruzou na área, tiro lá atrás, Juan Renato. A bola caiu com Daniel Costa, chapelou o Camilo, limpou o pé direito, cruzou na área, subiu Ednei de cabeça, tira. A bola voltou reboteada, sobrando no campo de defesa com Moisés, ele tentou girar, André Luiz pegou. O árbitro marcou, apesar de ter conseguido escapar ileso Moisés da pegada, mas o árbitro preferiu marcar a falta, a bola parada, a falta para Macaca bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui na Bandeirantes, em São Luís do Maranhão. Sampaio Correia 0, Ponte Preta 0, Edu. 21h30 no Brinco, Guarani Náutico, Leandro Borges narrando aqui. E amanhã tem Palmeiras e Corinthians, Santos e Juventude, ambos às 7 da noite. Ednei da Vila Teixeira, obrigado Ednei. Do Novo Chapadão, Alexandre Zupi Balista. E de Catanduva, o simpático casal Chico e a Laurinha, torcendo pra Macaca. Bandeirantes. Que campana, lá vem o time do Sampaio pela lateral da grande área. Luiz Gustavo passou, pediu lançamento para Ferreira. Recolhe, dominou o pé direito, cruzou na área. A bola desviou nas pernas do Juan Renato, mas o Igor Vinhas atento e ligado. Pegou firme. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Moisés tentou passe, lançamento, bola aberta lá na ponta direita, vem Felipe Albuquerque, tentou Zé Mário, apertado, a bola foi para a linha lateral, é arremesso de graça, arremesso para Macaca. 17h40, vai mexer já o time da Macaca, cobrança de arremesso lateral, bola pela direita no campo de ataque, trabalha o time da Macaca, 0-0, ninguém mexeu no marcador, a bola com o Juan Renato dentro do círculo central, acionou, Rafael Santos levantou na área, tira! Nilson Júnior não quis saber de conversa, chegou limpando tudo, jogou torto, mandou para fora. É escanteio para Macaca bater. Faltou comunicação na defesa do Sampaio entre o Nilson Júnior e o Mota. A bola estava limpa para o goleiro, só que o Nilson Júnior mandou do jeito que veio, pela linha de fundo. João Veras está em campo, camisa número 45. Daqui a pouco eu informo quem deixou a equipe da Ponte. Renatinho, obrigado. Renatinho, 29, está fora. 45, Veras está no jogo. João Veras, é escanteio, está entrando João Veras, já está lá dentro da área, autorizado o escanteio, Camilo, pé direito, levantou no segundo pau, subiu lá atrás, Mota, não conseguiu segurar, uma bola venenosa, Zé Mário chegou por trás para afastar e tirou, sai jogando o Zé Mário, toca a bola de perna esquerda, lança na frente para Jean Mota, volta no Zé Mário, para André Luiz, ele domina, faz um giro e de perna direita solta para Daniel
Daniel Costa vem pela meia direita, escapa o time da Bolívia querida. Na frente para Gui Campana. Juan Renato chega, tira. Andou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Sampaio Correia bater. É escanteio para a Bolívia querida. Terceiro escanteio para a equipe do Sampaio, lado direito. O Renato Preciso fez o corte. Camisa 10, o homem das bolas paradas que já passou pela ponte. Daniel Costa na cobrança. Daniel Costa vem, arma aperta direita, autorizado. Cobrou o escanteio, levantou na área, desvio lá atrás. Tauan tirou, a bola voltou, sobrou no rebote. Jean Silva domina, soltando pela meia canhota, vem embora. Se manda o time do Sampaio Correia. Zé Mário faz o lançamento no campo de ataque. Uma bola muito longa para o Daniel Costa. Ele tentou chegar, foi no limite físico, na exaustão do fôlego, mas não conseguiu. É tiro de meta para a Macaca bater. Daniel Costa, que é aqui da região de Piracicaba, já jogou no 15, disputou o último Campeonato Paulista pelo São Bento e na Ponte Preta ele atuou poucos jogos em 2010. Vem Camilo, tentou dominar por trás, chega, falta, o árbitro parou, marcou a entrada forte do Luiz Gustavo, tá caído o Camilo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, em São Luís do Maranhão. Sampaio Correia 0, Ponte Preta 0. Olha, o 1860 falando aqui, time Tartaruga, esse da Ponte. Olha, 21h30 tem Guarani Náutico, Leandro Borges narrando aqui. Amanhã, 7 da noite lá em Pelotas, Brasil e Vasco. E 9 da noite, Mineirão, Cruzeiro e Goiás. E vem Juan Renato no círculo central, olha a ponte, levantou, bola muito forte, Nildinho, ele pegou a bola com as mãos, né, aquela que o cara não sabe direito o que fazer, e agora a bola veio tão alta e ele com a altura, né, sabia que não conseguiria chegar, subiu, pegou com as mãos, mas aí não vale, né? Não vale, né? E correu até um certo risco, né? De até tomar um cartão. É claro que não teve a intenção, mas a gente nunca sabe qual é a intenção do árbitro. Daqui a pouco o Surian mexe 2 vezes na equipe do Sampaio. Gleger Zorzin, 21 minutos, etapa final, placar de 0-0 e jogo de Zé Gleger. Ô Batista, eu esperava a Ponte sendo um pouco mais agressiva no jogo, né? Tudo bem que Moisés, na minha opinião, tá mal no jogo, voltou muito mal, tava mal no primeiro tempo. Segundo tempo poderia melhorar, mas realmente está no mesmo nível técnico aí, não consegue evoluir jogadas. Em alguns momentos se posiciona por dentro. Agora com a entrada do Veras não, né? Pode ser que ele fique ali fixo, ali aberto. Mas não estou gostando da postura do Moisés e também do Niltinho, né? Tudo bem, tá recompondo, tá fechando as linhas ali, legal. Mas, pô, a Ponte tem condição de vencer o jogo, pô. Tem muito mais time que esse time do Sampaio. Dá para perceber que se tiver um pouco mais de evolução tática e acreditar um pouco mais e ter coragem, a Ponte vence o jogo. Vamos ver com a entrada do João Veras aí, pode ser que a Ponte fique um pouco mais agressiva e o João Veras tem presença diária, né? Vai ficar ali entre os zagueiros, tomara que dê certo. Vamos ver. Mexeu. Vai. No Sampaio 10, Daniel Costa foi embora e o 20, o Romarinho, tá em campo. E o 9, Jefinho, também foi embora. E o João Anderson, com a 18, tá no jogo. Domina o time da Ponte, vem no campo de defesa, Leonaldi, levanta na ala, Rafael Santos dominou no peito, voltou para Moisés, por dentro vem para Tauan, ele domina e bate de perna direita, tentou centralizar a jogada, chega, tira Nilson Júnior, e o contragolpe, domina, tentando a passagem, André Luiz vem por dentro, rolou rasteirinho para Zé Mário, ultrapassa ali na metade do campo, vem embora para o campo de ataque, a Bolívia querida, gira o corpo em cima da marcação, pela meia, placar de 0-0, vem descendo André Luiz, centralizou, rolou para Ferreira, ele perna direita na frente, passe errado, João Veras, lá atrás, domina, entregando para Niltinho, a bola volta pela esquerda, Tauan deixa a bola passar, sobra com Moisés, está muito recuado lá atrás do campo de defesa, Juan Renato sai jogando pela metade da quarta zaga, pela direita para Ednei, marcação alta em cima dele, João Anderson, chega Felipe, dominou, rolou para Leonaldi, volta para Felipe Albuquerque, e enfiou boa bola,
bola para Camilo para Felipe Albuquerque, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, tira Nilson Júnior, a bola voltou, Camilo não conseguiu dominar. Que pena! Time da Ponte todo atacando e vem no contra-golpe. Domina Gui Campana. Recolhe, recua, chama no campo de defesa. Vem trabalhando lá atrás o time da Bolívia querida. 24 minutos passados, etapa final. Ninguém mexeu no marcador. Bola aberta pela direita. Romarinho dominou no peito, abaixou a bola na grama. Preparou para enfiada de jogada na linha de fundo. Passou Luiz Gustavo, lançou para ele. Juan Renato. Preciso, veio, tirou, afastou e já arrumou um contra-golpe do time da Macaca. Moisés domina, esquece a bola, recolhe, domina Moisés, tenta a passagem, gira e tocou atrás, não conseguiu dominar o Niltinho, passou Jean Silva, não dominou também Felipe Albuquerque, toca a bola para Ednei, para Juan Renato, na lateral pela esquerda para Rafael Santos, por dentro para Dauan lasca essa bola, ela subiu, caiu, veio, dominou meio que no peito, Rafael Santos, a bola volta, ele volta atrás, vem para o campo de defesa, tenta levar, é falta nele, é falta. Time do Sampaio, hein, Lupe? A marcação é um negócio impressionante, como carrapatos. Os marcadores do Sampaio Correia não dão mais nenhum centímetro de espaço para os jogadores ponte-pretanos. Matam todas as jogadas com falta. Inclusive o Luiz Gustavo, num lance ali, fez uma falta muito parecida, só não deu o carrinho igual do Leonaldo no Camilo. Só que passou ileso. O árbitro levou apenas na conversa. 0-0 Sampaio Batista. de Ponte. Pois não, Tigrão, pode falar. Fala que eu te escuto. O Niltinho já era, hein? Fisicamente, já tá escondidinho lá, perdidinho do lado direito. Eu colocaria esse menino corredor que veio lá do Botafogo, que é do Inter, né? Richard. Eu colocaria o Richard. Eu colocaria para fazer fumaça. Não colocaria o Pedrinho, que tem entrado sempre, mas testaria o Richard aí para ver como é que ele tá, como é que ele se adapta. Já acabou o gás do Niltinho. Domina pela esquerda, Rafael Santos tocou para Camilo, caiu, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. A bola sobrou com Gui Campana, ele domina para o time do Sampaio Correia, se manda no campo de ataque, soltando para Romarinho, bem rente, arrisca lateral, ele volta pela meia para Luiz Gustavo, se manda, vem pela meia, abriu na lateral, Romarinho, recolheu, saiu da marcação, levou pela lateral da grande área, pé direito, tentou cruzar, Juan Renato chega fechando a porta. Tirou, mandou para fora, escanteio para a Bolívia querida bater. E o Romarinho entrou como quis na defesa da Ponte Preta, que está estreando hoje. Veio da Portuguesa, lá do Rio de Janeiro, fez 11 jogos e marcou 3 gols. Romarinho só foi parado pelo Renato, que agora está caído. Sente dores o zagueiro da Macaca, o Sampaio tem escanteio, o próprio Romarinho está na bola. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Obrigado, senhor Batista. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e Telha Norte, tudo para você viver a sua casa. Mexeu. Vai. Na Ponte, o camisa número 18, o Leonaldi foi embora e o 8, Locatelli. Vini Locatelli está no jogo, camisa número 8, é a segunda do técnico Gilson Kleina. E o Fecim também já estava prontinho para entrar, camisa número 19, ele voltou. O Fecim voltou, agora ele voltou de novo para entrar no jogo. Mas o Fecim daqui a pouco vai entrar, pertence ao Corinthians e disputou a Série A ano passado pelo Bahia. Vai, portanto, entrar o Fecim. Não é aquilo que o Tigrão pediu, né? Não. Ele pediu o Richard e o Fecim é quem vai entrar. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Domina Moisés pela esquerda, solta o jogo na frente para Locatelli, tentou centralizar a jogada, erra o passe, já recupera a posse de bola lá atrás do campo de defesa, vem Zé Mário, recuou, bola perigosa, Mota, saiu dominando com os pés, tirou, soltou para Zé Mário pela esquerda, ele usa o corpo do adversário que é o Niltinho para ganhar o arremesso lateral.
Rocha Autopeças há 28 anos. As marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Amanhã, 4:45 da tarde, ligue a sua televisão na tela da Band. Transmissão da Série C. O olho da Band estará em Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, Botafogo e Mirassol. Clássico do interior do estado de São Paulo. Estarei no comando com análise de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Gleger Zorzin, Carlos Giacomelli nas reportagens. Portanto, amanhã, 4:45, depois temos um intervalo inteligente na Band TV. E o pós-jogo, e depois, assim terminar, a partir das 7 da noite, depois do pós-jogo, tem os donos da bola, especial de sábado, indo até colando no Jornal da Band. Programação esportiva da Band neste sábado. Mexeu? Mexeu, pois não, informando. Confirmando, Fecim, camisa 19, está no jogo, na Ponte Preta, 19, Fecim, na vaga do Niltinho, camisa 7, que foi embora. Fecim, qual o número do Fecim? 19. Número 19, Fecim. Está entrando, portanto, Fecim no time da Macaca. Vamos ver aí. E aí, Tigrão, qual a expectativa? Você pediu o Richard, não entrou o Richard, entrou o Fecim. A certeza é que o Niltinho não aguentava mais, né? Então, é uma opção dele, vamos ver como é que entra. Não é um jogador de velocidade, né? É um jogador mais de cadência. Vamos ver como é que entra. Eu testaria um jogador mais rápido para tentar o contra-ataque. Na verdade, a Ponte não está acreditando no seu potencial. Começa a ficar com as pernas pesadas, né? Tanto a Ponte quanto o Sampaio Corrêa, só que o Sampaio está com mais presença ofensiva. E a Ponte muito cadenciada, muito tocando, muito esperando que o gol caia do céu. E ele não vai cair. Que pode acontecer ela tomar um gol aí em função, claro, de estar dando muito terreno para o seu adversário. Eu acho que precisaria botar um pouco mais de intensidade, agredir um pouco mais e fazer prevalecer indiscutivelmente a sua superioridade técnica. Mas a Ponte não faz isso, espera muito, é lenta e passa algum perigo no jogo, porque deixa, claro, muito atrás e tocando nesse momento muito de lado, diferente do que aconteceu no primeiro tempo, deixa o Sampaio muito próximo da sua grande área. Luiz Paulo domina pela direita, aliás, Luiz Gustavo, bola cruzada, Romarinho meteu a perna canhota, explodiu lá atrás na defesa, na zaga do time da Macaca. A bola foi sobrar com o João Veras, mas ele chegou lento na bola e veio pela ponta direita. Luiz Gustavo se enrolou com a marcação, escapou, dominou, pé direito, cruzou na área. Dauan chega para tirar e na sequência falta. O árbitro paralisa e marca a falta do campo de defesa para a Macaca bater. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região, encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. E atenção, o torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32 passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui na Bandeirantes. Em São Luís do Maranhão, Sampaio Corrêa 0, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. 21h30 do Brinco, tem Guarani e Náutico. Quem narra aqui é Leandro Borges. A Ponte empatando, ela está indo para o segundo pontinho, 13ª nesse momento na classificação da Série B. Alô, Carlos e Água da Prata, um grande abraço, muito obrigado. Diz aqui o 7918, é o Dorival, hein? Pô, parece que a Ponte tá ganhando de 5-0, seu Edu. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais, estamos no Facebook, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no meu canal no YouTube, Carlos Batista, e também no canal do site do portal carlosbatista.com.br. Aqui 0-0. Daqui a pouco, Brinco de
Ouro, Guarani, Náutico, Leandro Bola está registrado. Dá o recado aqui na Rádio Bandeirantes. O melhor futebol pelo rádio. Bola no campo de defesa lá atrás, sai dominando o André Luiz. Empurra para Zé Mário, domina, rente, arrisca lateral e recua. A bola no campo de defesa, saiu Nilson Júnior para dominar, abrindo pela direita para Luiz Gustavo, ele trabalha na perna direita, prepara, mas vem lentamente o time do Sampaio Correia, vai mudar mais 2 daqui a pouco. Nilson Júnior entregando para Joécio, ele rola rasteirinho pela esquerda para Zé Mário devolve, a bola vem para Ferreira, domina o segundo volante do time do Sampaio Correia no campo de defesa, ajeita, solta para Zé Mário, volta no Correia prefere o caminho por dentro, vem pela meia, vem na bola, recebe dentro do círculo central, tenta a passagem, o time do Sampaio Correia, placar de 0-0, bola pela direita, domina, Joécio, faz o passe, vira, vem para Ferreira, ele recolhe no campo de defesa, abre o jogo pelo lado esquerdo, no campo de ataque, se manda, tenta a passagem, vai para a bola, rolou o rasteirinho, Nilson Júnior, abriu pela esquerda para Zé Mário, erra o passe, recupera o time da Macaca no campo de defesa, vem Felipe Albuquerque, recua pela direita, Ednei joga dentro da grande área, Igor Vinhas devolveu a bola para Ednei, matou no peito de perna direita, levantou, soltou o jogo pela direita, o time da Macaca vem placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Vini Locatelli se mete no círculo central, empurrando para Rafael Santos pela esquerda, ele puxa, arruma para a perna esquerda, recua para Juan Renato, ainda mais atrás, toca a bola centralizada na zaga central, vem Ednei, ele domina, solta o jogo para Felipe Albuquerque, de perna direita, tenta o passe por dentro para João Veras, passou, sobrou com Camilo, dominou, tentou o passe, a bola tocou na defesa, voltou, rolou, chamou Rafael Santos, pisou na risca lateral da grande área, voltou para Camilo, Camilo dominou, entregando para Locatelli, pisou na bola, Camilo entrou na área, tentou levar, não conseguiu dominar, já chegava a marcação e aí o Locatelli cometeu uma falta para o Sampaio bater. Na verdade não foi nem no carrinho, um toque de braço do Locatelli quando ele fez o desarme. 2 alterações do Sampaio, tá pronto para entrar o Watson, camisa número 2, lateral direito, e também o camisa número 15, o Eloir e o Watson daqui a pouco na equipe do Sampaio, só confirmando daqui a pouco os atletas que deixaram o gramado com a opção aí do Felipe Surian. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Daqui a pouco tem o jogo aberto com Edu Pinheiro, um mini jogo aberto. E na sequência, a grande jornada esportiva tem Guarani Náutico, Leandro Bola está registrado. A alteração no Sampaio. Nas 2 laterais, na direita, o Luiz Gustavo foi embora e o Watson, camisa número 2, está no jogo. E o Zé Mário, camisa meia dúzia, foi embora. E o 15, Eloir com a 15 está no jogo. Qual o número do Watson? 2. Portanto, entrando o número 2 no lugar do 22. Tudo leva a crer, então, que o Watson era o titular, né? Da largada do campeonato. Mas aí o Luiz Gustavo, aliás, fez um bom jogo, né? Um bom jogo o Luiz Gustavo. Romarinho para Joécio, ele recua para Ferreira, vem pela direita para fazer o passe, lançando por dentro, vem para André Luiz, ele trabalha entregando para Nilson Júnior, na frente para Jean Silva, sai da marcação, centraliza para Gui Campana, meteu a bola na área, dominou o Watson, matou no peito, pé canhoto, bateu a bola, tocou na defesa, voltou, volta com o time do Sampaio, domina Watson, volta a bola para Ferreira, rolando o rasteirinho, vem pelo setor esquerdo para Nilson Júnior, na lateral, entregando para Eloir, levantou na área, vem Ednei de cabeça para tirar, arremesso Eloir, tem prensa, cobra para André Luiz, ele domina, tenta o passe, erra, chega lá atrás, afasta o time da Ponte, vem Ednei, rolando para Vini Locatelli, volta para Dauan, ele gira em cima do próprio eixo para escapar da marcação na entrada na área, a bola vem para Igor Vinhas, para Juan Renato, enfiou pé canhoto, levantou a bola no círculo central, vem de peito lá atrás, Joécio para afastar a bola com André Luiz, na frente para João Anderson, a bola para Gui Campana, bateu firme, vai embora, para fora pela linha de fundo,
Bateu bem, Gui, mas a bola foi embora. Gui Campana saiu, tiro de meta para Macaca bater. De fora da área, o Gui Campana viu que tinha espaço livre de marcação. O chute saiu forte, só que ele pegou muito embaixo. A bola deu uma quicadinha antes da finalização do camisa número 11. Tiro de meta para o goleiro Igor Vinhas. E você já esteve numa situação assim, hein, Lupe, que ela deu uma bicadinha? Sim. Locatelli domina no campo de defesa, recuando. Vem para fazer o passe, Ednei meteu a bola no campo de ataque, passou e sobrou fácil lá atrás. Passes errados que vão minando o jogo da Macaca. Mas erra passe também o time do Sampaio Correia. A bola vem com Locatelli. Houve falta, o árbitro não deu. Joanderson dominou, pé canhoto, bateu, tira! Afasta. Romarinho pedia essa bola. Joanderson meteu uma paulada. Ednei chegou, jogou o corpo. Ela foi embora para fora pela linha de fundo. Escanteio para o Sampaio bater. Ednei comemorou como se tivesse feito um gol. Esse corte, a bola explodiu no zagueiro da Macaca depois de uma falta não marcada pelo árbitro. Tem escanteio a equipe do Sampaio. Vem bola na área do Igor Vinhas. Quem está na cobrança é o 5, André Luiz. Vem pra bola para fazer a cobrança o Sampaio, escanteio, 40 minutos passados, etapa final. Placar de 0-0, a Ponte recuada inteira dentro da grande área, fechadinha. Levantamento, Eloir cruzou na área, tira lá atrás, afasta a defensiva da Macaca. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região, encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. 40 minutos passados da etapa final, ninguém mexeu no marcador. Mota sai jogando lá dentro da sua grande área, acionando pela direita Romarinho Bratson, ele tenta levar em cima da marcação, lançou a bola, veio na ponta, Gui Campana, cruzou na área. Eloir, ele foi dominar, a bola veio, tocou na canela dele, foi para fora pela linha de fundo. Se ele domina, ia ser complicado por Igor Vinhas, hein, Lupe? Porque não tinha ninguém da Ponte Preta próximo do jogador do Sampaio. Ele dominou com a canela e a bola se perdeu pela linha de fundo. Eram dois, na verdade, jogadores do Sampaio. Muita sorte agora para Macaca, porque o camisa de número 15, o Eloir, não conseguiu o domínio. Batista. Oi, Gleger, pode falar, fala que eu te escuto. Tá certo, pode parecer estranho, né? Mas o Vini Locatelli entrou um pouco mais de 15 minutos que ele está em campo. Até então, o Sampaio Corrêa tinha finalizado apenas 2 vezes e não acertado o gol, né? Ou seja, nesses 15 minutos ele já conseguiu dar um contra-ataque. Nessa jogada aí é que faltou qualidade técnica, né, para o atacante do Sampaio. Mas ele estava envolvido na jogada também. Pô, é brincadeira, né? Um jogador que fez o que fez lá na Chapecoense, conquistou um acesso. Esse cara tá dormindo. Tem a oportunidade aí de tentar resgatar um bom futebol, recebe num jogo importante, num jogo onde ele pode evoluir, que pode ajudar os companheiros, mas entrou no manhaca, entrou totalmente desconcentrado, seu Vini Locatelli, e pode botar a perder um resultado que, na minha opinião, poderia ter sido melhor, mas o empate não é ruim, correto? Então, vou falar pra você, se eu tô em campo, a batata desse Vini Locatelli é assar, viu, Batistão? Ô, louco. O Vini Locatelli não é legal, mas tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Batista tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia. Em cada compra, acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopensas.com.br. E Telha Norte, tudo para você viver a sua casa. Mexeu! Vai! Já 17 tá em campo na vaga do Jean Silva, camisa 7. Já 17 tá no jogo. Já você vai informar. Perna direita, Adson levantou na área. Olha, o time do Sampaio Corrêa não tá valendo. Já entrou e ele já cometeu uma falta lá dentro da grande área. Falta para Macaca, é o Dauan e vai tomar cartão. Ele estava com 3 segundos que ele tinha entrado em campo e o já cometeu uma falta e tomou o cartão.
É uma produção realmente impressionante do Jajá, hein? Eu acredito que pode até concorrer ao craque do jogo no final da partida, até porque eu tenho uma ordem, Batista, de jogos da Ponte. Esse aí tá no meu top 7 dos piores jogos da Ponte, desde que eu tô aqui como setorista. Ô, Lupe. Oi. Você tem o telefone aí do João Veras e do Moisés? Tenho. Faz um favorzinho pra mim, liga pra ele. Certo. E fala o seguinte, que não é proibido jogar. Tá. Fala que eles estão autorizados a jogar só um pouquinho. Certo. A correr um pouquinho também. Não tem radar, não tem pardal, não tem radar de velocidade, pode correr um pouquinho. Então, avise os dois que eles podem jogar, não é proibido. Você me ajuda com isso daí? Claro que eu te ajudo. Uma vergonha o jeito que entrou o João Veras, que quer um lugar no time. Ele entra trotando. Parece que está indo na padaria comprar 100 gramas de mortadela. Trotando. E o Moisés desapareceu, sumiu, virou pó no segundo tempo. Foi só resolver a situação da contratação e o Moisés não é mais o mesmo jogador. Placar de 0-0, 5 minutos no additional time, vamos até 50 minutos. Juan Renato recua na fogueira, Igor Vinhas bateu de perto à direita, João Anderson estava em cima dele. Ele tira lá de trás, mas o jogo será paralisado porque o Bandeira pegou impedimento lá no ataque da Macaca. Já cobrado, se manda, vem para o campo de ataque lá pela esquerda, Eloir recebe, domina, gira, entregando, vem para a bola para fazer o passe, rola atrás e o time do Sampaio Correia se mete inteiro no campo de ataque, a pressão vai ser violenta, hein? É, final de jogo aqui não será fácil não para o time da Macaca. O árbitro marca uma falta, é pela direita, a falta para o Sampaio bater. E a falta foi do João Veras, que está tentando ajudar no sistema defensivo, mas dessa vez mais atrapalhou do que ajudou. Falta lateral para aqui para o Sampaio, camisa 20, Romarinho na bola. Romarinho, falta, pé canhoto, levantou na área, sai Igor Vinhas de soco. Punhos cerrados, tirou da área, já dominou, pé direito, bateu pro gol, vai embora. Entrada da área, lado esquerdo, já, pé direito, bateu cruzado, a bola subiu, saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. O Ednei ficou caído, agora tomou uma bronca do árbitro, mas houve um choque ali com o zagueiro da Ponte e um jogador da equipe do Sampaio. O árbitro acha que é cera, pede pro Ednei se levantar e o já quase marca o gol do Sampaio no finalzinho do jogo. Tiro de meta pro Igor Vinhas. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. E atenção, Ouro Verde, vem aí uma grande loja da Cirúrgica Popular. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. Já para o Sampaio Correia, cruzou na área, defesa da Macaca, tira, a bola volta no já. Subiu o Bandeira, marcou impedimento ou não? Toque de mão. Na mão dele. Dominou com o braço. O árbitro viu e marcou. Deu toque de braço ali do jogador da equipe do Sampaio. A bola é a favor da Ponte Preta. Bola parada, campo de defesa, daqui a pouco tem Guarani Náutico. Leandro Bola está registrado, vai narrar, vai rasgar a lata aqui no microfone forte da Rádio Bandeirantes e também pela internet, também pelo YouTube. Sai jogando lá atrás o time da Macaca, 0-0. 47, lançamento espichado para João Veras. Ele tropeça na bola, na própria perna, cai, tenta levantar, perdeu o Wilson Júnior. Tira, sai jogando o time do Sampaio. Levanta no campo de ataque, vem lá atrás, Ednei de cabeça, afasta a bola com Locatelli. Deu um toque com o lado externo do pé direito, mas erra o passe. E escapou o time do Sampaio. Vem pela ponta, dominou Jean Silva. Partiu, levou em cima da marcação, parou, fez o break, girou, vai por fora, pé direito, cruzou na área, tira Juan Renato de cabeça. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Sampaio bater. E o Sampaio tenta no sufoco o gol da vitória no finalzinho da partida. Tem escanteio, o Romarinho tá na bola, a zagueirada pede para esperar, porque tá todo mundo se posicionando na área. Autorizado, Romarinho levantou na área.
E saiu mal Igor Vinhas, Felipe Albuquerque salva o time da Macaca. Tira a bola embaixo dos paus, em cima da risca. E acontecendo o gol do Sampaio Correia, saiu mal Igor Vinhas, mas o Felipe Albuquerque salva o time da Macaca de tomar o gol, Antônio Lupi. Praticamente o craque do jogo, marcou um gol a favor da Ponte Preta, o Felipe Albuquerque, porque a bola tinha endereço. O fundo da rede do Igor Vinhas, em cima da linha de cabeça, Albuquerque salva a Macaca. E vem já, domina, pressão forte, a bola pela esquerda, Eloir levantou da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra para Adson. Solta o jogo para Jean Silva, centraliza, vem por dentro, preparou o passe. A marcação de Dauan, a bola sobrou com Romarinho, dominou, entregando para Adson pela direita. Limpou o pé canhoto, cruzou para João Anderson, a bola bateu, voltou a entrada da área. Jean Silva bateu, é gol! Gol! Do Sampaio Correia! Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida. Na marca de 49 minutos, segundo tempo. Eu falei da pressão, a pressão era forte, era enorme, a bola foi cruzada na área, e aí a falha da defesa do time da Macaca com o Jean Silva. João Anderson tentou, a bola bateu, voltou, e aí Jean Silva enfiou o pé na bola, jogou no fundo do gol da Macaca. Jean Silva, camisa 7, marca. Sampaio Correia 1, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. O Felipe Albuquerque foi o personagem no lance anterior, salvando a Ponte. Dessa vez ele não foi feliz. Depois do cruzamento do Adson, a bola acabou resvalando no Albuquerque e sobrou no Jean Silva, que era para ter saído, mas permaneceu no jogo e marcou o gol da vitória do Sampaio. Jean Silva manda para o fundo da rede, está no placar do Castelão. Ponte 0, Sampaio 1. Tomar gol aos 49 minutos é o mesmo que um chute forte no saco escrotal. A dor é imensa. Termina o jogo. Apita o árbitro e vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes.